não tem um tom. Palavra antiga. Fala pessoal, boa noite, boa noite. Estamos aqui ao vivo agora com todos vocês, tudo bem, gente? Boa noite para todos aí. Estamos aqui ao vivo com o nosso amigo Ramone Lira. E aí, Ramone, como é que tá? Boa noite, cara. Tô bem e honrado, né, em estar aqui. Não é clichê, não, mas assim Eu tô impressionado com a estrutura, viu? Ah, muito obrigado. Vocês estão bem. A honra é toda nossa, sabe? Que a gente, nesse dia tão especial, né, do nosso podcast aqui, estamos ao vivo da Tálamo Podcast, tá? Esse dia é muito especial para nós e é um prazer, Primeiro programa, né? né? No nosso primeiro programa, E eu justamente. tô honrado nisso, cara. É um prazer, assim, para nossa equipe aqui, a nossa produção, ter você aqui com a gente. Na hora. Muito isso aí. obrigado pelo você ter aceitado o nosso convite. Na hora. E Como que diz- essa não seja a última vez. A última, não, claro que não. Como diz Maranhense, na hora. Na hora. Foi um prazer receber o convite e vir pra cá, né, cara? Eu tô impressionado de fato com a estrutura, né? E eu vi quando eu era um embrião, né? Que vocês Sim. estavam aqui, só a Acompanhando ideia, ali desde o começo. No começo. só o sonho, e aí tá se realizando, tá virando realidade, né? É verdade. Meu amigo Jossi é caprichoso. Muito, muito Não, caprichoso. a equipe é muito boa, né? Boa noite, Ramone. Prazer te ter aqui com a gente. Boa noite. E prazer a todos, o Willam. Eu vou aqui também contribuir com o podcast, com as questões de entrevista e tentar trazer um pouco da nossa amizade de longa data e que a gente Realmente. possa desfrutar aí de Uns boas 2 histórias. aninhos aí, né? Tem muitos anos aí de Uns história 2 pra gente aninhos, 2 desfrutar. aninhos. Tem uns 2 anos. A nossa missão hoje aqui é tentar extrair o máximo possível de informação desse rapaz aqui, uma conversa Rapaz, descontraída, né? Olha, é o primeiro que eu tô vindo. Primeiro que eu tô Isso. entrevistando. Aliás, sendo entrevistado. Sendo entrevistado. Eu já participo de outro podcast e já comecei, já me botaram para trabalhar. Já me botaram para trabalhar e fui fazer, mas nunca imaginei estar do outro lado da bancada. Sim, sim. Dá um friozinho na barriga ou como é que é? Cara, eu vou te dizer assim, até que nem tanto, mas
Dá sim. Dá. Deve Não vou dar, negar, deve não. dar, deve dar. sempre Porque dá Dá, um porque a friozinho gente na fica barriga. sendo alvo, né? Sim, você tá sim, do outro lado sim. da bancada com a outra ideia, com outra cabeça do Exatamente. que vai acontecer. E Então, aí tu vai sondar, tu Isso vai aqui é Exatamente. tipo... Tô acostumado a tu ser todo tempo motorista e depois tu vai pro banco tu do vai pro banco. passageiro. Exatamente. Exatamente. Principalmente isso. numa viagem longa, aí mesmo é que. Aí pronto. E aí, Mas você é tá no legal. banco do passageiro aqui e tu olha... Vai bater, vai bater, vai É. bater, vai bater. Não tem a visão, Mas o não tem a mesma legal visão. é esse, é como se fosse uma viagem mesmo, cara. Sim. Uma viagem na estrada e a gente vai conversar Vai nessa batendo viagem, papo, né? vai conversando, vai Tô de puxando carona aqui história. com vocês. É isso e aí, é isso aí. Pô, Cuidado gente, que como são vocês observaram, né? O nosso amigo Ramone começou aqui fazendo uma linda canção. Lógico, músico, profissional, cantor, produtor. Cara, tem muito que aprender ainda, meu velho. Uma estrada aí Tem que aprender. bem longa, né? E eu gostaria que você se apresentasse mais uma vez para o nosso público a sua carreira musical, o que você faz, como é que você desenvolve o seu trabalho aqui na Ilha de São Luís. Boa noite, é um prazer estar aqui no Tálamo, né? É o nome original também. Depois eu vou querer saber o que é que significa. Tá? Vocês têm que fazer um vídeo para explicar Vamos o que fazer, que vamos é. fazer, vamos Com fazer. certeza. Então, com orgulho também de saber que vocês estão empreendendo nesse trabalho, né? No Maranhão tem muito talento escondido. E assim, a gente só vai ser reconhecido e aparecer se a gente fizer, né? Se a gente plantar, né? Só colhe quem planta, né, irmão? Sim. Exatamente. Então, a gente precisa... Isso demanda trabalho, isso demanda esforço, demanda entrega, né? Empenho em fazer. Aham. E para mim é um prazer, porque não é só uma frase clichê, mas é um prazer em poder contribuir, poder ajudar vocês a contribuir. Sim. E eu me sinto honrado também, porque assim, tem horas, cara, que eu já ficava imaginando, cara, ser convidado para um podcast. Quando o Josemar me falou, cara, tu vai ser entrevistado. Aí eu, ai, meu Deus, o que que eu vou falar, né? O podcast é um bate-papo, né? Entre amigos, onde a gente sempre tenta deixar o convidado bem à vontade, né? Sim, E sim. bem relaxado para que ele possa contar suas histórias, Começou né? pela água, aqui, ó. Contar suas histórias aí, suas novidades, seus projetos. Sua e deixar- bagagem, né? Isso, deixar as pessoas bem informadas, né? E, Ramone, como é que tá a questão da tua carreira musical aqui na ilha? Só faltou eu falar, né? Isso. De onde eu sou, de onde eu vim. Pra galera que tá em casa. Gente, meu nome é Ramone Lira, né? Eu sou cristão, né? Sou radialista, sou músico, cantor também. Cantor gospel especificamente. E eu trabalho na Rádio 92 FM, que é uma rádio bem relevante aqui no estado, na cidade, né? Sim. No estado do Maranhão também, onde a gente transmite aí para quase 70% do estado. E somos especificamente uma rádio gospel. E já estou lá há mais ou menos uns 8 anos, por aí. E também me congrego numa igreja, também sou ativo na obra de Deus, Sim, né, muito na bom. igreja, faço parte do Ministério de Louvor e também empreendo também na música, não só na rádio, né, que é o meu emprego Aham. principal, mas também na música sou, como é que chama? Como é que diria? Autônomo, Sim. pronto. Autônomo no gospel mesmo, Aham. entendeu? E respondendo à pergunta, como é que tá? Cara, tá em ascensão, né? Porque realmente, assim, eu não foi algo que eu vou ser isso aqui, e tal. Eu acho que talvez algumas coisas fiquem a desejar porque eu não encarei tanto assim, mas as circunstâncias me levaram, né, a perceber, o fato de perceber o talento, eu já cantava. Aham. E aí, tocar violão veio na necessidade de não ter um músico, né? Então, Sim. todo cantor sofre isso, né? Porque ele fica dependendo do músico Sim. pra tocar e cantar. E aí, isso foi, como na maioria dos casos, né, de cantores
aí mundo afora, surgiu na igreja. Sim. Surgiu na igreja e eu fui desenvolvendo essa questão também da gente, da hora de falar, de ser desinibido na hora de falar, de se comunicar, também vem muito da igreja, né? Aham. Seja em todas as áreas, né? Então a igreja ajuda muito nesse A igreja é sentido. uma escola, né? É uma escola. A igreja é uma escola que, se você souber aproveitar bastante, você não precisa nem sair dela para você Exatamente. desenvolver tudo que você aprendeu dentro dela, né? Exatamente. Onde ela te ensina muita coisa para a vida, né? E ensina bem, cara. Isso. Basta a gente assimilar isso e obedecer, Aham. né? E seguir. Então, nisso eu cheguei até a tentar enveredar por uma carreira de técnico, né? Eu cheguei a estudar na escola técnica, aprender na área de eletrotécnica, mas não deu certo. Não deu certo, né? Então, o negócio era música mesmo. Aí, mamãe dizia, estuda, aí eu entendi Acho que a mãe da gente fala, Ramon, eu tenho até uma curiosidade dentro Diz aí. disso que tu tá falando e de tu explicar pro público, pra gente, qual foi o momento que tu entendeu que tu ia transformar a tua vivência de igreja, de músico, agora como profissional. Qual foi o momento que tu começou a entender isso? Porque tem uma hora, né, que dá aquele start, sim. né? Mano, na verdade foi... Ou não teve, como é que foi? Não tive. Foi um negócio assim que eu caí de paraquedas, sei lá. Na verdade, né, Deus cuida da gente. Cara. E mesmo a gente achando que não, mesmo a gente achando que Deus não tá vendo, não tá sempre no controle de todas as coisas. E da minha vida, eu sinto isso, assim, eu vejo isso olhando para trás. A gente colhe o que a gente planta, Sim. independente de qualquer coisa. Deus te perdoa, mas tu vai arcar com aquilo que tu fez. Plantou. E a gente vai levar essas marcas e tal. E assim, vocês são testemunhas oculares, o Josimar que tá ali, nos bastidores, tu, Ilami. Né? A gente faltou se conhecer. A gente não se conhece. Faltou pouco. Isso é verdade. Rogério não atravessava a ponte do Ipaz a pé. Então ele não tem essa. Ele não deu pra. Ele não atravessava. Pensa que eu não atravessava. Mas eu acredito, eu tava falando aqui, né, antes da gente começar a gravar, que todos os teus amigos são meus amigos e eu não te conhecia. Exatamente. Nem de ouvir falar, né? Nem de ouvir falar. Eu não conhecia nem de ouvir falar. Tava esperando o projeto Tava esperando a deixa aqui pra dizer, agora os meus olhos... Tava esperando agora o projeto... meus olhos me veem. Esperando o projeto Tálamo pra poder fazer essa união. Hoje é o dia. Foi, exatamente. Importante. Hoje foi o dia marcado. Isso aí. Gente, a gente falou aqui de uma ponte, onde a gente aqui, eu e esse aqui, e Josimar, a gente vinha meia-noite, meu Deus do céu, 1h da manhã, e naquele tempo, cara, era tranquilo ainda, né? Sim. Tranquilo. Vindo da igreja, de tocar até tarde na igreja. Era um tempo, a gente era feliz e não sabia. Feliz demais. É uma época muito boa, né? Inclusive, a gente prova que foi amizades verdadeiras, que até hoje a gente tem essa ligação. Sim, até com hoje todos perdura. nós, né? Que eram do meio. Né? Sim. E aí, voltando, né? Então vocês foram testemunhas oculares, né? Em que a gente vivia uma amizade assim, saudável. A gente tinha mais contato, a gente tinha com as pessoas. Hoje nem tanto, as pessoas estão no mundo virtual que já não se importam tanto, né, cara, com as pessoas. Então, eu convivi com esses caras e aí eles viam o que eu fazia, né? Nos retiros, então eu sou bem extrovertido. Nos retiros a gente inventava, tipo, por exemplo, inventava uma rádio no retiro. Sim. E aí eu já me envolvia naquilo ali e naturalmente já me chamavam. Cara, tu vai... Aí eu selecionava as músicas. Tem um cara certinho ali. Exatamente, era tipo esse, sim. Rapaz, já tem, certinho, Ramone. Ramone é esse cara. Pode chamar Ramone que cara ele vai... certo. Ele vai ser aí o apresentador. Pode chamar não Ramone que ele vai... Naquela época já trabalhamos nessa questão de rádio. Sim, nos retiros. Sim. E aí a gente montava uma rádio no retiro. Pegava uma caixa amplificada. Outro pegava... sei lá, um toca-fita. Ainda tinha aquele sonzinho com CD mesmo. Microsystem, né? Era o Microsystem, meu Deus. Botava o CDzinho lá. Aí a gente botava aquela música de fundo, fazia a locução.
É isso aí. Qual era o nome da rádio mesmo? A Rádio Maior? Como era o nome da rádio? Era a rádio de Deus FM. De Deus FM. De Deus Rádio FM. de Deus FM. Inventava uma locução ali. E fazia, cara. E aí, olhando pra trás, lembrando disso. Aham. E as brincadeiras também dinâmicas, a gente Sim. fazia social, né? Social. Aí, hoje, cara, eu tô na rádio. Olha só como Uma é que das Deus rádios faz, né? mais principais da cidade, entendeu? E pode-se dizer que ela tem a terceira mais ouvida, né? As primeiras são seculares e ela, como gospel, ela é a terceira mais Tipo, ouvida. de uma brincadeira. De uma brincadeira. Outra coisa que a gente vai falar já também, humor. Uhum. Então, eu já fazia imitação. De uma brincadeira Eu imitava. passou a Sim. ser uma profissão. E hoje você é um ícone aí na. Não, É um ícone no meio dos seus Não. amigos, dos nossos Isso eu. amigos, né? Se não fossem os nossos amigos, os Mas- parentes. Mas a Exatamente. questão que a gente está levantando justamente é essa, das pessoas entenderem que às vezes elas estão usando de brincadeira em algo, mas aquilo ali para frente pode se É tornar algo, né? o rentável. Porque eu acredito que tu vive de hoje da música, vive da rádio. Sim. Sim, Ou tu basicamente. tem algo mais, algum empreendimento que tu tá em vista, ou é isso mesmo? Basicamente, cara. Eu tava pensando em me pregar na empresa de Josimar, né? Que é Oscar, muito rico. E aí, Josimar tem Sim. bastante. Ele é um cara que tem bastante empreendimentos. Inclusive, nós estamos aí, velho. Esse tempo todo, né? Quem sabe na Tálamo, né? Exatamente, a Quem sabe, Tálamo tá aí Pra pra. quem não sabe o que é Josimar, é o rapaz que fica ali atrás Josimar das câmeras. Josimar ele é o Ah, pai. mas não que serve, gosta que de- serve a água. Ele não gosta Josimar, de... ele é o pai do nosso diretor de operações. Ele não gosta Sim. de O aparecer O Arthur muito, Escarião, que também não gosta mas de ele é uma pessoa aparecer. muito importante. Mas ele é pra nosso nós, diretor pra de- todos nós Exato. aqui, Vai né? aparecer uns flash aí Ele no só nosso falhou na hora stories. de trazer água, que parece que ele botou Caramba, pegou no cara. pote, O a cara caneca jogou- num pote assim, e aí jogou em cima da mesa. Pega. E inclusive jogou o pano pro convidado. que Isso tá foi errado, muito, tá errado isso foi mas muito isso fora aí, de fora das padrão. câmeras. Fora por trás das câmeras, Atrás das pessoal. cortinas, Pessoal, não tem problema nenhum. no show business acontece de tudo. Atrás Mas das assim, câmeras acontece de a tudo. gente vai perdoar porque ele vai patrocinar a pizza hoje à Sim, noite. sim, sim. Verdade. Gente, brincadeiras à parte, cara. A gente se diverte quando tá junto. Que pena que a gente não se conheceu antes, né, gente? Mas assim, é essa a convivência. Cara, é isso aqui. Sim. Entendeu? Isso é muito bom. Às vezes a gente não valoriza tanto, né? E valorize, cara. Ainda mais hoje. Quem diria que a gente vivia que a gente iria viver essa época assim? Parece que a gente tá vivendo num filme, né? Então é muito bom a gente ter amigos, valorizar os amigos, que incentivem a gente, que estejam com a gente. E esses caras estiveram comigo uma boa parte da minha vida. E aí a gente vai adquirindo responsabilidades, né? E indo tomando outras direções. Mas a gente vai vendo de longe, né? Cara, falando tá aqui. É, Tá, eles mesmos. tem Com certeza. Cara, Ramon tá na rádio hoje. E eles viram essa coisa na brincadeira, assim, acontecer. E aconteceu naturalmente. Eu sempre gostei de pegar o violão e tá interpretando várias músicas aqui. E assim, hoje eu me encaixo, eu consigo me encaixar em vários contextos aí, em várias igrejas, de turmas e tal, por causa disso, porque eu venho de uma época em que eu pego as músicas antigas e mesclo com as novas, Sim. né? Uhum. Então, isso me proporciona pegar e assim, ser aceito Entendi. onde eu tô, entendeu? O mais interessante, sabe, Ramones, nessa questão, é que a gente falou que tudo isso veio de uma brincadeira. Só que você precisou se profissionalizar, Sim, né? sim. Não ficou só na brincadeira, Não ficou. né? Eu acho que seria bem interessante a gente passar isso pro nosso público. O que tu fez para te preparar para chegar aonde você está? Então, na verdade, onde eu tô hoje, né? Que eu posso dizer assim, cara, eu tô na rádio. Né? Começou como uma brincadeira, que, na verdade, quem me levou pra rádio não foi nem a música, Sim. foi o humor. Né? E quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho tagarela, né? um pouquinho expressivo, digamos assim. Um pouquinho expressivo. Gostei, meu Cara é assessor. bom, cara é bom. Um pouquinho expressivo, né? E aí, nisso, um amigo do amigo, né? Que na época foi o Wellington Aquino, Sim.
O Grande Wellington Wellington Aquino Aquino. me conheceu. A gente se conheceu devido à esposa dele, Aham. que era a irmã do Sidney. A irmã do nosso amigo Sidney e do A amigo Célia. Samuel. Exatamente, Samuel Pedrosa. Samuel Pedrosa. Tinha a Simone, a Sônia, as meninas. As né? irmãs. Então, era uma família amiga em comum. E aí o Wellington Aquino namorava com a Célia e aí nos conhecemos. E ele começou a me conhecer, Aham. né? E nisso passou uns tempos, foi igual aquela história de José com um copeiro de Faraó. Ele revelou o sonho do sonho. o copeiro, né? Ó, 3 dias, Faraó Faraó. vai pegar e mandar te chamar. Mas lembra de mim quando tu estiver na presença de Fica Faraó. Sim. esperto. Né? E assim foi, a gente se conheceu, eu e o Wellington. E aí o Wellington depois começou a Manancial FM, que era a rádio antes da 92 FM. Sim. Né? Ramon Hernandes, né? Começou. E aí foi desenvolvendo, passado um tempo, Ramon, né, começou a querer inovar. Né? E disse assim, cara, eu preciso de alguém que faça humor, gospel. Sim. E é um desafio, né, velho? E Humor gospel. é bem difícil, né? Hoje, E isso há quantos anos atrás? mano, isso... Uns 15 anos aí, no mínimo, né? É, não? uns 15 anos. Por aí. Uns 15 anos. 15 mais ou menos, anos, essa exatamente. pegada. Porque Exatamente. antigamente não te cortando. Porque Não, pode ficar à vontade. antigamente existia muita barreira para você colocar alguns segmentos dentro do movimento cristão. Hoje não, hoje está muito fácil. Hoje a gente percebe que, principalmente essa questão do humor, Sim. tá bem tranquilo. Mas antigamente era muito complicado, Era né? complicadíssimo. Complicadíssimo. Cara, assim, a gente fazia... É interessante uma coisa, cara, é que, na verdade, as pessoas acabam, tipo, não sendo realmente quem elas são. Sim. Nesse contexto aí que tá falando. Porque existia. Nos bastidores ali, Sim, os exatamente. jovens brincam. Os jovens tiram sarro um do outro. É uma Eu acredito- para você ir para uma rádio. Rádio evangélica, exatamente. né? Uma É rádio isso que eu ia cristã. tocar, é isso que eu ia tocar no assunto. A tua ascensão na ida para 92 foi a questão de tirar esse engessamento do que era estar na rádio, que era só aquela coisa mesmo, toca uns hinos, aí o pastor dá uma palavra, aquela coisa Isso. toda. Já a 92 trouxe esse ar mais É porque uma característica da humorístico, 92 exatamente, peculiar. diferente, exatamente. Uma característica dela, quebrar tabu. Sim. Entendeu? Que, se a gente for falar da 92, a gente vai lembrar dali, foi a primeira rádio, o movimento gospel, que fez festa funk gospel. Exatamente. Festa Shows, né? remix, Grandes eventos. festa techno, Com o, entendeu? Com música eletrônica. inclusive, gospel. nosso saudoso pastor da Igreja Batista Nacional do Bequimão fazia Sim. muito. Zé Luiz. Pastor José Luiz Soares. José Luiz, sim. Saudosa sim. memória. Tinha um evento chamado Rasgando Exatamente. os Céus, cara, que era Pastor muito José Luiz falado. era muito bom. Ele fazia muito evento para a juventude, para a galera jovem que saía da igreja por N motivos, né? E eles faziam esses eventos, traziam as pessoas para a igreja. É uma questão boa de tu ter tocado no assunto, Ramon, que a gente hoje vê que muitos jovens não querem estar dentro das igrejas por causa dessa questão de muita doutrina, muito engessamento das coisas. E as Muita pessoas- religiosidade, né? Muita religiosidade, essa é a palavra correta. Eu não que a gente traga a entrevista para esse lado, mas a gente vai... Sim, é que adequando- faz um link, né, cara? Exatamente, mas... Pois é, Rogério. Então, Rogério e o Willam, o que acontece? A rádio, ela tinha essa característica de quebrar tabu. E o humor foi uma delas. Então, e aí, nisso, voltando, o Wellington Aquino me apresentou para Ramon Hernandes. E aí, falava que eu tinha uma Grande imitação Wellington. de um personagem que eu já fazia. Já aqui fazia, no- Fazia, né? Sim. entendeu? Inspirado no Tom Cavalcante. Aham. Tom Cavalcante. Porque, cara, eu, assim, como pastor, às vezes eu chegava por essa situação bem, por essa faceta aí que tu abordou, William, eu me sentia mal algumas vezes. Porque a minha personalidade é assim, cara. Sim. Então, às vezes eu era censurado na minha igreja. Aham. Eu já Por me tu ser um congreguei cara com os mais meninos, aberto, por ser eu um ser cara um mais cara extrovertido, por eu ser um extrovertido cara e tal, mais, né? mais moleque, Sim. né, mais gaiato e Esse tal. aí não é crente, pô. Exatamente. Exatamente. A pegada é essa. Não, e outra coisa, músico. Música, Porque então... músico era tido assim como Sim, sim. A um ovelha rebelde, negra, uma né? ovelha Uma negra. lágrima.
Uma lágrima. A gente até tinha A gente tem muita história, a gente até tinha uma abordagem, um código que dizia assim, quando o cara tava lá na igreja, ou então falava de alguma coisa, falava de algum versículo e tal. Vamos ouvir uma saudação com o irmão falando de tal, que era música. Aham. Aí o cara dizia, aí a gente se chegava assim num canto, aí a gente falava assim, cruzinho. Estão vendo aí, gente? Revelações bombásticas aqui, viu? Cruzinho porque não tinha no Cruzinho, pingo cara. de óleo. Não tinha uma unção, um negócio. O camarada ia seco lá pra frente, lia um versículo e dava as costas. Quero saudar É da igreja complicado. assim, como assim. A pegada era essa, a pegada Mas era assim, não vamos tirar também a razão de algumas pessoas. Sim. Meu irmão, porque a Bíblia diz assim, que a gente conhece a árvore pelos frutos. Pelos frutos. Então, às vezes, os caras eram mala mesmo, cara. Os caras eram mala. Tava no culto tocando, depois Estavam lá na igreja, mas os caras que saía do culto e ia namorar. Nó cego, só nó cego, hein? Às vezes Só- não era só num namoro pessoa sério, boa. cara. Então, tinha todas essas circunstâncias. A gente não pode pegar e dizer que o pessoal tava errado também. Né? Sim, verdade. Sempre. Às vezes o cara faz por onde? É aquela história de onde a fumaça, fogo. Então, mas também tinha esse outro lado. Não tinha uma assistência, não tinha assim, um cuidado com os caras também. Então eu tinha essa veia humorística e já fazia. E eu fiz um personagem, eu fazia um personagem de um velho inspirado num personagem do Tom Cavalcante, que era o Venâncio, o velho Venâncio. Velho Venâncio. Mano, oh, meu Deus. Ele fez até a campanha do Diga, do primeiro celular. Sim, tu lembra? sim, celular, sim. diga. Diga. Meu Deus, aí ele ia numa banca de revista. Eu quero telefonar, não sei o que ele dizia que eu vou digitar. Ele, não, moço, não é digitar não. Não, ele disse que é discar. Aí ele, não é discar, é digitar. Ah, sim, digitar. E pegava aquele Nokia azul que era um tijolo. sim. Aí eu fazia espontaneamente, pô, no meio da galera. A gente Entendi. se reunia pra brincar, se reunia pra fazer só uma roda de violão. Aí alguns tinham namorada. E aí a gente ia namorar na porta, claro. Terminava o namoro, ali a hora do namoro, né? Aí a gente se juntava, os meninos a gente ia lanchar, tudo liso, um bando de liso. Comprava No final, eu queria mandar um alô pra irmã Mariluz, mãe do irmão Josimar, que é o nosso produtor. Irmã Mariluz aguentou muita gente com zoada até Aguentou tarde muita na casa gente. dela. Então, um Não, abraço, aguentou, irmã Mariluz. verdade. E Irmã o Mariluz é uma guerreira. diácono irmão Fernandes também, que Na casa de Josimar? na casa de Ora, Josimar. Quase? Lá Lá a no gente Ipaz. saía. A Rapaz, gente, eu não entendo como é que eu não conhecia você. Lá no a Ipaz. gente era ali da Ivar Saldanha. Eu, às vezes, eu fico me perguntando onde é que eu tava. Porque vocês falam de Paz e eu morava no Ipaz, pô. Cara, redondezas. Não dá pra Vixe, entender um né? negócio desse. Eu andava, Inclusive, a gente passava na porta de Rogério pra ir pra porta de Josimar. Era mesmo? Porque era rua, era rua. Na assim. mesma rua, porque Mesma rua. o Ipaz ali, tu sabe que é só um... É só uma volta. Pois é. Mano, É eu assim rodava, mesmo. eu andava ali. E aí a gente terminava de namorar. Era que Joss namorava, né? Eu também. E o Willam? E a namorada, as irmãs, eram irmãs. E aí a gente ficava na mesma casa. Não, eu não fazia essa dubladinha. Não fazia essas coisas de dubladinha, não. Josimar e Ramone que era bom nisso. Aí a gente terminava. Cara, a gente descia à meia-noite, 1h da manhã. Tarde, muito Tarde. tarde. Os meninos também estavam com suas respectivas namoradas. Walter, Alan e tal. Alan, Daniel. José Wilson. Aí a galera se encontrava, tinha um ponto pra se encontrar. Ó, na esquina a gente vai se encontrar e descer junto pro Ipase. Estamos aqui ao vivo com as aventuras de Ramon. Vai lá. E aí? É isso, as aventuras de Ramone e Ivar Saldanha. E aí a gente combinava de descer a ponte do Ipase, né? E todo mundo liso, com fome. Aí a saída era onde? A sede era onde? Era Casa a da casa irmã de- Mariluz e Fernandes. Rapaz, e ela não fazia cara feia, velho. Sim. Primeiro Sempre a gente nos passava- recebeu muito bem, o Omar Luiz e o Fernandes. Sempre nos recebeu muito bem. Apesar da gente apurrinhar o juízo deles. Aí a gente... A Cicícia, ela era pequenininha, a Cicícia. Sim, Ela gostava daquela era gente boa bagunça. demais. Aí a gente Um abraço, pegava- Jocilene, irmão Esdras, nosso amigo Esdras. Primeiro a gente passava, era 1h da manhã, quando a gente ia descer na rua, Cocada ainda tava lá na janela. Nosso amigo lá Dário de cima. Júnior, do Ipades também. Aí rapaz, vou fazer... Tinha um plano. Plano pro lanche. Tinha toda uma... O plano era chamar Dário, ele descia,
Nisso a porta ficava aberta. Enquanto o Josimar e os outros conversavam com ele, eu entrava e ia lá na geladeira, pegava a salsicha e os ovos. Aí eu saía com aquele dentro da camisa, assim, aí, tá bom, Dário, tá bom, boa noite. E aí, um belo dia ele disse que eu vi um plano. E rapaz, cara, isso comia da minha sobrinha. Era lata de leite, Uma vez eu era peguei lata ovo. de leitinho, assim. Então... Rapaz, é porque a gente fazia café e a farofa de salsicha com ovo. Cara, em plena madrugada. Tinha Marcos Marcelo também. Marcos Marcelo também, um abraço para nosso amigo Marcos Marcelo. Mano, era uma turma. Tá, pode estar nos ouvindo, provavelmente. E aí a gente fazia uma... Na verdade, a gente não fazia, era a irmã Maria Luz que fazia. Irmã Maria Luz fazia. Ela fez algumas vezes. A Cici também fazia pra gente também. Cici, Cici, mano, quando ela era tava uma maior. bacia cheia de farinha com salsicha e ovo. E o cafezão. E o cafezão com leite. truando também. O Fernando Mano. gostava, era muito também. Do cafezinho. Eu sei que a gente deu muito prejuízo de farinha ali, cara. Mas assim, era uma época muito boa. Era saudável, era bom demais. Então eu me expressava ali no meio dos meus colegas, tanto na música, né, quanto no humor e tal. E nisso, o Wellington, voltando pro Wellington, as meninas, a esposa, a namorada dele, morou ao lado da casa do irmão Fernandes com a irmã Maria Luz, né? Então foi dali que a gente teve uma proximidade e tal. Eu conheci a Célia Bianli, a esposa de Wellington Aquino. Aí, passados uns anos, eu fui me encontrar com a Célia, né? Aí que eu conheci o Wellington Aquino. E nisso a gente começou a ser amigo e a gente começou a congregar junto. Eu tinha saído da Ivar Saldanha e fui para a Igreja Batista Nacional, que é onde eu tô até hoje. E aí o Wellington ingressou no sonho da rádio, junto com o Ramon Hernandes e tal. Foi. E nisso a gente se separou durante um tempo também. Aliás, se separou assim. Só era em igreja o contato. Sim. E a rádio ele desenvolveu. E aí, quando o Ramon despertou a vontade de fazer a característica, né, da rádio de sempre quebrar tabu, e aquilo que tu falou, que era uma situação assim complicada de era fazer. muito complicado. Então ele apostou. Ele apostou na indicação de Wellington. E aí eu comecei a participar de um programa diário chamado Super 92, que era pelas tardes, né, de segunda a sexta. Inclusive, Ramon, a gente teve, o Jovem da Ivar Saldanha, a gente teve um programa na rádio. Foi mesmo. Antes de ter Jerusalém, ingresso. se eu não me engano. Exatamente. A gente era no Bequimão, se eu não me engano, o estúdio era no Maranhão Novo. Coama, exatamente, era na Coama mesmo. A gente chegou a ter um programa, como a Devs, né? A gente chegou a ter um programa na rádio também. Foi a minha primeira experiência. Foi Nessa espaço, trajetória, né? Que a gente tinha eu fazia parte dessa comissão. Sim. Que era uma junta de jovens, né, da igreja e tal, era como a Devs. Como a Devs. Assim. Coordenação de Mocidade da Assembleia de Deus em Vila Ivar Saldanha. Olha aí, tá vendo? Um abraço aí pra nossa irmã Silvia Elcione, que era uma das nossas coordenadoras na época. Deve estar nos... Não é possível que não está nos ouvindo. Olha aí. De luta. Então, cara, ali foi o início de muita coisa, né? A rádio... Essa era uma rádio comunitária ainda, era uma rádio de um sinal pequeno. Ainda tinha alguns... E a gente começou a empreender essa ideia. E a gente fazia humor nesse programa. Exatamente. Diferente, era muito diferente. E aí parava, e depois voltava, e aí parava. Aí pintou a 92, essa história que eu tô contando de Wellington Aquino, ele me indicou. E aí eu comecei a fazer esse personagem. Era o Pastor Gerdanes na época. O Pastor Gerdanes tinha um programa chamado Gerdanes Paiva. Sim. O nome do programa era Super 92 e eu fazia esse personagem com ele. Era tipo o Louro José com a Ana Maria Braga. Entendi. Entendeu? A diferença com a voz mais velha, né? Exatamente. Era o nome do personagem. O Ramon quem criou a ideia. Eu quero um personagem chamado Irmão Severo, com um nome de um crente fundamentalista, né? Sim, conservador. Conservador, aquele cara que repreendia. Crente do pé roxo. Crente do pé roxo, exatamente. E aí, tá bom. Aí botou o nome Irmão Severo. E aí a gente começou a fazer programa. Eu começava fazendo uma enquete no começo. Aquelas enquetes tipo pegadinha, né, da Bíblia, né? Tipo, qual era... Deixa eu vou fazer com a voz dele. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu quero perguntar aqui nessa tarde. É assim que Quero perguntar aqui nessa tarde o seguinte. Você vai falar com a gente.
Detalhe, naquela época não tinha vídeo. Sim, era Naquela só... época- mesmo. Exatamente, era só Era áudio. só o rádio mesmo, então as pessoas ficavam... Isso aguçava a imaginação das pessoas. Exato. Então, a rádio tinha uma magia maior. Não, eu particularmente, quando eu ouvi, eu pensava que era um velho, pô. Tu chegou a ouvir? Sim, sim. E tem aquela questão de ser um personagem, mas é que na nossa vivência a gente conhecia alguns Conhecia, severos conhecia. dentro da nossa eu comunidade. achava que era um Ah, não. cara. coroazão daquele Não. 70 Não era- anos, mais ou menos. Tá enganado. Entendeu? Mas aí continua aí. Aí eu perguntava, no início do programa, Quero saudar com a paz do Senhor, igreja de Deus, e quero dizer, quero saber que seus irmãos leem Bíblia mesmo. Me digam quem era o patriarca que era analfabeto, né? Deixa eu ver. Qual o patriarca que era analfabeto? Aí ficava o programa, Sim. ia das 2 da tarde até 4, uma coisa 2 assim. horas de E aí o rádio, pessoal ficava ligando. E o personagem, exatamente. exatamente, porque a intenção é tu aguçar, Sim, trazer o povo pra trazer interagir. o povo né? pra interagir. interagir. Então não tinha WhatsApp ainda. Naquele Sim. tempo era ligação mesmo, tinha que ligar Era no número ligação, fixo. né? Era ligação, deixava mensagem e tal. E aí, acho que já tinha mensagem, né? E Eu não SMS, lembro se SMS. tinha- SMS. Era SMS? SMS. Tinha MSN também. Tem MSN, MSN. exatamente. Tinha MSN. MSN Meu truando Deus do direto. MSN, Orkut. Flogão. Ih, rapaz. Flogão, tinha um flogão antes do Tinha um Orkut. flogão também. Momentos relíquias aqui. Estamos com- descobrindo as nossas idades aqui agora. Galera, se vocês somarem as 3 aqui, vai dar bastante Não, coisa. vai dar um século aqui. Gente, aí terminava, aí durante o programa, a gente interagia. Eu dizia Sim. outras coisas, ele dava os alôs, a irmã Severo dava algumas opiniões, dava alguns textos, algumas repreensões, né? Aí quando o pastor Gerdanes, a gente se dava muito bem, a gente tinha uma química legal. O irmão Severo passou pelo Gerdanes Prado, passou por Joel Machado, que era o Pato, Sim. teve vários parceiros. E com o Gerdanes, era assim, foi o primeiro, com quem foi o primeiro, a gente tinha um bate-bola bem legal. E ele era pastor, o Gerdanes, né? E ele tinha uma igreja, a congregação dele era na Coab, era no Quatraque. Sim. E aí eu usava isso, eu dizia assim, eu perguntava pra ele, Gerdanes, no final do programa era isso. Pastor Gerdanes Paiva do Prado, você sabe quem era o patriarca que era analfabeto? aí ele, ô Severo, eu não sei, eu nunca aprendi essa história que você tá perguntando. Aí eu dizia, Tu és mestre no quatraque, não sabe dessas coisas. Tu é o pastor presidente. Vai descobrir o cara, ué. eu usava essa tirada, tipo, porque isso aí foi de Sim. Jesus com Nicodemos, né? Podemos. Então És tão sábio. eu usava essas tiradas, entendeu? E isso fazia o programa Sim. acontecer. Sabe o que eu acho mais interessante de tudo isso aqui que a gente tá conversando? Que não é só humor. Sim. Não é só humor. É muito talento, é muita concentração, é muita inteligência, sim. É muito conhecimento. Né, cara? São várias Vários coisas, componentes, vários componentes, né? Para você poder chegar em um personagem, achar o personagem necessário que Que a se encaixe rádio- nessa se adeque. se encaixar na que ideia, se né? encaixasse na ideia e interagir com o público e segurar o público durante Sim. aquele tempo do programa. Sim. Né? Então, eu acho que a dica para quem quer chegar em um programa de rádio é estudar tudo isso que eu falei aqui agora. Seja um programa de rádio, seja a TV, né? cara? Sim. Hoje você tem a possibilidade de fazer algo assim, como a gente está Sim. fazendo agora, né? Aham. Dentro do seu próprio quarto. Tudo vai do talento e da dedicação, né? É verdade. Das oportunidades também que aparecem, às vezes a gente deixa passar. É verdade. E você vai crescendo, né? Você vai se motivando a fazer. E a minha experiência, e o que eu posso contar é a minha experiência pessoal, isso. né? Então eu vejo o amor de Deus em tudo isso, né? Apesar das falhas e erros, acho que ninguém está isento de errar, de falhar. E assim, eu fui agraciado, cara, fui abençoado. E hoje é um trabalho árduo, não é fácil. Sim. Eu também, eu não só faço isso, eu também sou locutor na rádio, Aham. né? E
conheci outras pessoas que acrescentaram para mim também. Inclusive, eu quero mandar um abraço aqui para Matheus Macedo, se um dia ele olhar esse vídeo. Matheus Macedo é um colega nosso que... A gente tem um programa hoje, né? Especificamente de humor, na 92, aos sábados pela manhã, das 9 às 12. Tá? Você ouve aí. Na 92 FM, se não tem rádio, hoje é difícil a pessoa terem rádio, né? Mas tem um aplicativo. Tem um aplicativo, vai na nossa loja lá. Aliás, na sua loja no celular, Apple Store ou Play Store, e você baixa 92 FM São Luís MA, vendendo peixinho agora. Vai, tem que fazer o mexão, né, pessoal? Tá liberado, tá liberado. E aí, a gente tem um programa hoje, não é? Então, aumentou o leque. E, assim, outra coisa que, assim, Deus não deixou de fazer e de guiar a gente, né? Apesar dos pesares. Eu conheci um cara que é deficiente visual, que é o Matheus Macedo, para quem eu tava dando alô agora. E ele, cara, ele é muito inteligente. Tem vezes que eu penso... da banda... Ele tem a banda Matheus Macedo e Forró Não São. Sim. Entendeu? Ele é compositor, o cara é músico, o cara, se ele pegar esse violão, ele toca jazz aqui pra ti, toca chorinho. É multiuso. Multiuso. Cara, e é um humorista excepcional. E foi, assim, de Deus a gente se juntar, a gente se complementou, cara. Entendeu? Aí ele faz imitação do apóstolo Valdomiro, faz imitação do Bolsonaro, ele imita o pregador Júnior Trovão, pastor Júnior Trovão, cara. Ei, eu quero te dizer, amado, eu quero te revelar essa... Ai, meu Deus, eu vou falar. Ai. Cara, é muito legal. E a questão do humor é essa parte aí de você tá imitando ou gerando conteúdo de quem tá ativo ali, né? O Bolsonaro, Exatamente. Que tem muito conteúdo. Então tem que contextualizar. E outro, como tu tava falando, é muito difícil fazer humor gospel, porque o humor no secular, ele apela bastante. Exato. Usa muita apelação. E a gente já tem esse limite bem aí. Você tem que segurar, você tem que segurar o pé não pra... vai Já apelar, é 90%. Não vai apelar. Já é 90% vai, a menos. já é 90% Você tem que menos. criar uma Trabalhar com história 10% engraçada, Exatamente. sem apelar. Sem apelar. Sem dizer palavrão, sem apelar pra pornografia, que é muito comum no humor secular. No humor secular. Entendeu? Apesar que hoje no humor secular tem umas palavrinhas aí que é bloqueado, que dá até alguns processos, né? Eu acho que o humor A secular... questão lá do Pra quem- politicamente correto. isso, Né? politicamente Exatamente, correto, hoje é justamente. complicado mesmo. O humor secular, pra quem gostava muito de ouvir, assistir... Aê, a produção trabalhando aí, ó, produção trabalhando. Esse diretor. Aí tá Nosso diretor de operações, Gostei desse diretor. o nosso diretor Só de não vamos operações. demorar muito agora, né, galera? A gente não Vamos pode pra demorar reta muito. final, Verdade. Né? O Obrigado, pessoal chegou aqui, uns obrigado. lanches aqui Vai. patrocinados aqui pelo Olha nosso só, né? Verdade. produtor José Marcelo. Da farofa de E o nosso salsicha com diretor de ovo. operações, Arthur. Da farofa da Da salsicha farofa com de ovo. ovo, estamos com servir aí. pizza. Olha aí como é que é. Vamos passando aí, vamos nos passando aí que a gente já vai Pois comer é. pizza. Agora, tipo assim, Ramone, eu observo desde 2012, 2013, por aí assim, porque eu sempre fui envolvido também com a parte musical, né? Eu conheço muitas bandas aqui em São Luís, eu trabalhei em um ambiente onde era músico todo o tempo, uma loja de instrumentos musicais, e eu percebi nesse período que surgiram muitos grupos cristãos, né? Onde eles tinham alguns apoios de prefeitura, tal, tinha show, tinha trio. Eu não sei se tu te lembra desse momento que... Eu me lembro muito bem que teve um momento que passou um trio aqui na beira-mar, rapaz, e era levando crente pra tudo quanto é lado com um ministério que eu não tô bem lembrado do nome dele. Louva a agora. Deus. Louva a Deus, pronto. Dorival, outro morenozinho É lá. Dedê Júnior. Isso, Sim. né? Então, Dedê tipo assim, Campbell. essa época parece assim que explodiu. Me lembro. Do nada, afunilou novamente. O que tu acha que aconteceu Cara, para ter essa afunilação novamente? Foi qualidade musical? Foi desempenho? Foi propósito? Foi ajuda? eu me lembro que dessa época eu ainda estava almejando. Acho que eu já tinha 20 anos. Eu ainda estava tímido na história, ainda não estava atuando ou conhecia alguém esse circuito de evento, eu ainda não participava, né? Aham. Então eu era só espectador. Mas após entrar, eu vivia muito eu comecei a conviver muito com o evento. Aham. E
claro, ia saber do que passou, né? Até porque hoje a gente é resultado do que veio de lá. Sim, sim. Então, cara, eu acho assim, eu vou pela palavra de Deus, né, cara? Tudo passa. Tudo tem um tempo, entendeu? Hoje, por exemplo, no contexto que a gente vive, então é um pouco inviável. Mas tinha muita festa, né? Inclusive Sim. a Rádio 92, nessa época, tempo que eu não tava, ela influenciou bastante. Promovia bastante, né? Bastante. Tinha aquele evento Arraial do Povo de Deus também. Aniversário Exatamente, 92, o Arraial. tal. Tinha vários Festival, eventos. a gente tinha evento chamado Festival de Verão, Caravana 92, tinha Mega Caravana. Tinha muito festival de banda. Arraial na 92. Foi um período que deu um boom. Sim. Né? Como o William me deu o exemplo aí da Igreja Batista Nacional do Bequimão, pastor Zé Luiz. Tinha também o Rasgando os Céus. Então foi o Arraial do Povo de Deus com a Igreja da Paz. Então começou a desenvolver ali uns eventos e era muito bom. E aí eu me baseio nisso, Rogério. Há tempo para tudo, cara. Então acabou que foi passando. Também a geração foi mudando. Sim. A galera daquela época cresceu. A galera daquela época casou, Aham. se profissionalizou. Casou, Se profissionalizou e tiveram filhos, né? Então já não é mais assim aquela coisa, vambora. Por isso que alguns shows que hoje, por exemplo, que a gente tem do Catedral, e aparece muita gente, tu vai ver a galera, pô, sabe? A galera daquela época, entendeu? Que vem matar a saudade. É um momento que a gente também tá vivendo muito de nostalgia, Sei. né? Então a pessoa tá... a gente passou por momentos difíceis, perdemos muitas pessoas queridas. Então as pessoas querem se confortar, as pessoas querem se consolar, as pessoas querem trazer a memória, né? Aquele tempo bom, né? E aí, essa nova geração é diferente, né? Tem uma outra característica. São novos na fé. Então, hoje já se toca um outro som, né? Se tu pegar uma galera tipo a Tribo do Funk, e que também fazia muito evento naquela época. Sim, sim. Eu toquei... sim, concluindo o raciocínio. Se a gente pegar essa galera, Dedê Júnior com Louvadeira, né? Por onde eu passo, eu vejo meu rastro, eu sou filhinho de papai. Sim. Por onde eu passo, eu deixo meu rastro, eu sou filhinho de papai. Inclusive, teu irmão tinha Sim, tinha um funk, né? Como era? Sim, Qual o funk dele, rapaz? Jesus é Pai. E Força. fez e sucesso. determinação. E Quem está com com ele, ele, bate na palma da mão. Jesus é paz. Aê, chocolate. Essa é pra ti, ó. Tinha também a época do Cesarel. Pronto, chocolate é um cara que vocês deviam trazer aqui também. Sim. Cesarel também. Cesarel. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Eu já vou mostrar. Tinha. Qual a diferença entre o ímpio e o crente? O ímpio vive triste e o crente sorridente. Então, Fazendo aquelas playas. exato. Mas ele era o compositor dessas músicas do mundo. Ele se converteu e fez a gospel, entendeu? Entendi. Ramon, Então a geração passou. Só pra concluir, a geração passou. Outro dia eu tava tocando numa igreja. E aí os caras que estavam lá, já pai, já coroa, eles eram do Só Pra Evangelizar, cara. Era mesmo? Que era um grupo que tocava axé também. Tocava samba, tocava pagode, entendeu? E naquela época foi uma febre. E hoje a geração mudou, né? Então a rádio mudou. Algumas coisas. A gente se adapta, né? À situação, ao contexto. Tivemos um período que paramos os eventos, né? Tava tendo evento de graça aí na cidade. Então, pra gente concorrer com os eventos de graça, não dava. E mais que ninguém, tu que já trabalhou com evento, sabe que é muito gasto. Então, você tem som, você tem estrutura de palco, o cercado, segurança. Mano, muita coisa. É verdade. Então para você concorrer com shows de graça, que estão tendo, então não dava. Então a gente parou de fazer. E aí voltou. Tá, não. Ramon, eu tava esperando a oportunidade aí pra Deixa eu te ajudar aqui. deixar você lanchar e a gente dar um alô pro pessoal que tá nos Obrigado. acompanhando aí, a galera que tá nos comentários aí. Obrigado. Lucas Fernandes, que também é um conhecido nosso, baterista. Lucas era um guri. Exatamente.
Hoje tá na casa do Senhor. Tá vendo como é? O improviso. O improviso é um negócio complicado. O ao vivo é isso. O ao vivo é isso. O ao vivo ele traz alguns prejuízos. Que talvez o gravado Ele tem não seus casos traria. ao vivo. Ou situações para enganjar. Jocilene também tá nos assistindo. Helena Raquel. O povo da Eva Saldanha. Cadê o Um Cocada? abraço para todos. Cocada, manda Coroatá, Cadê o Joel. Cocada? Cadê o Joel Cocada? Coutrinho, que tá em Matinha, Maranhão, nos ouvindo também. Dário Júnior, o grande Cocada, que sofreu vários desfalques nessas nossas ilhas para o Ipase. Eu prefiro não fazer com que ele pense assim. Sim, Eu prefiro verdade, que ele verdade. pense que foi um investimento. O investimento que ele fez nos amigos que Investimento. estavam próximos. Surpreendeu na nossa vida. E hoje estamos aí, né? Graças a Deus, tá de parabéns. E parabéns pro Tálamo também, que te recebeu com a pizza. Eu espero que isso fique ao nosso favor. Imaginando daqui a um ano, né? Vai ser Eu espero que isso seja um ponto a nosso favor para os próximos feedbacks, claro. Tô me achando com cara de Esaú, é? Que pega, aceita a lentilha e... É muito bom. E também a gente quer acrescentar, Ramone, ainda nessa tua carreira como radialista, como cantor, como músico de igreja, do gospel. A gente queria perguntar para ti como é que foi esse tempo de pandemia, que a gente sabe que para quem é músico, então, para quem vive da arte, porque é uma arte, né? Aprender um instrumento, tocar, cantar é uma arte. A gente quer saber como é que foi viver disso nesse período de pandemia, se foi... Tu teve algum escape, alguma... Porque a gente sabe que o povo trabalha com live, algumas coisas assim. Como é que foi pra ti nesse sentido? Cara... Bastante. Tranquilo, é isso aí mesmo, pessoal. O ao vivo é... ao vivo. Nesse período de pandemia, então afetou tanto a gregos como troianos, né? Então, seja no gospel ou no secular eu acho que principalmente, Sim. que Dependia muitos muito, né? músicos dependiam da música, né? De evento, né, cara? Então até houve uma... A males que vem pra bem, né, cara? As pessoas... Querem pizza? O que foi? Copo. E aí, o que aconteceu? Houve um movimento e se valorizou-se, né? Lembrou-se que existe uma categoria que precisa de assistência, né? E aí os eventos se fizeram muitas campanhas, né? Aham. Que tinham músicos passando até fome, né, cara? Complicado. Eu conheci alguns aqui em São Luís que realmente passaram por muito aperto. Muito Sem aperto dúvida. mesmo, bastante vaquinha. Graças a Deus o povo ajuda, né? Se mobilizou, né, Se cara? Graças mobilizou, a Deus. bastante vaquinha, e você vê ali o dó das pessoas em você não ter nenhum prato de comida para Rapaz, dar pro seu é filho, muito né? complicado. Então, e já com relação a mim, Willam, eu não tive... Graças a Deus eu não fui afetado nesse período, porque eu sempre trabalhei na rádio, Sim. né? Aliás, nem sempre eu trabalhei na rádio. Eu tentei outras coisas, né? Antes, eu cheguei a trabalhar em empresa de ônibus. Eu fui fiscal. Foi mesmo, cara. Sim, exatamente. Foi o período que eu Imagina conheci como Jó. seria o Venâncio, né? O irmão Severo. O irmão Severo sendo fiscal numa empresa de ônibus. Nossa, Faz aí, como isso seria, hein? Oi, tá na hora de ir embora. Tá na hora de hora, tu vai atrasar. O bora que os passageiros estão esperando, rapaz. Cabra sem vergonha. Tudo certo, tudo dentro do horário, tudo dentro do cronograma. Já comeu caça deitar, rapaz, vai embora. Então, cara, é desse jeito, bicho. E aí, eu tentei essa carreira, né? Essas outras carreiras. Outro cuidado de Deus, cara. Que até eu chegar na rádio, eu bati cabeça em algumas coisas, né? Sim. Porque chega um ponto da vida, acho que todos nós, assim, que a gente vai chegar, os meninos vão chegar um dia, aí o Arthur, o Nicolas. Cara, o que é que eu vou fazer da minha vida, né? Então, cada um já passou por isso e, assim, confia em Deus. Deus está cuidando, Deus vai te direcionar. Só não vai pra bandidagem. Verdade. Só não vai pra vagabundagem, né? Porque aí também tem muita oportunidade para isso.
Mas assim, eu trabalhei no que me apareceu para fazer. Eu trabalhei nessa empresa de ônibus, eu trabalhei em uma empresa, uma construtora também, né? Ali na parte administrativa. Trabalhei também com um amigo meu que tinha uma seguradora, o Abraão. Um abraço, Abraão. O Abraão me deu uma oportunidade muito boa. E de lá, do Abraão, né, que tinha uma empresa de seguro, ele me... Aí que foi que esse período que o Wellington me procurou, né, e me chamou. Tu quer vir para a rádio, vai pintar uma oportunidade. E aí, o meu compromisso era só à tarde, só nas tardes que eu ia para a rádio. Aí depois nisso, a rádio pegou e queremos você. E aí foi que eu fiquei, tempo integral, e aí foi que eu fui fazer a programação musical, né? A programação musical da rádio até hoje é minha responsabilidade, sobre minha responsabilidade. Então muita gente me procura quando sabe que eu tô... Aí, que é esse cara aí? Quem Então, é esse rapaz? Aí, cantor, músico que me conhece. Ô, meu irmão, eu já fui perturbado por muita gente. Não, gente, mas não é falando mal, não. Não, Não é me reclamando, não. Não reclama de ninguém, não. Não é reclamando, não. Não é reclamando. Que isso, não é reclamando, não. E falando dessa questão aí, procurado tal, por muita gente, como tu acha assim que tu consegue ajudar realmente outros músicos aqui, outras pessoas, até mesmo a desempenhar esse teu papel, porque mesmo hoje a rádio te dando essa oportunidade de tu fazer humor, gospel, né? Uhum. Eu, particularmente, eu não conheço outras pessoas a não ser vocês lá. Eu Sim, não tenho tem, cara. conhecimento aqui na Não ilha, tem. eu não tenho esse Não conhecimento. tem. Já até tentaram, né? Mas não Aham. foi bem sucedido. E aí, como tu acha que tu pode ajudar essa galera que tá aqui assistindo aí agora a descobrir realmente o seu talento e sobreviver através do seu talento? Seu talento, né? Primeiro, confiar em Deus mesmo. Eu acho que cada um tem sua história. Sim. Assim como cada um tem uma digital. A gente nunca pode pegar e querer se... A gente pode ter... Eu acho que o que é válido é você ter alguém... O que faz você despertar para uma coisa é quando você admira alguém. Ali já é um indício. Sim. Por exemplo, eu já gostava de Tom Cavalcante ali, naquele período. Ele estourou na época como humorista, Verdade. né? Então eu me inspirei nele. Sempre você vai ter uma referência. Isso vai ser um indício do que você quer na vida. É verdade. Entendeu? Então você vai... Se você tá na música, você tem essa afinidade pra música, você vai achar alguém que você vai admirar, você vai se espelhar naquilo ali. Aí dali, cara, a decisão que você... tá na tua mão tomar a decisão. Eu quero aquilo ali e correr atrás. É isso que vai fazer diferença entre quem corre atrás, quem sabe o que quer, para quem é indeciso. Pra quem decide. Porque o indeciso, ele vai sentir desejo por aquilo ali. Mas é como aquela história da raposa que olha as uvas, né? Ela cobiça as uvas, mas as uvas estão um pouco altas. Ela diz, elas não eram tão bonitas assim, então não vou pegar. É por ela Entende? que não alcançou, né? Não se esforçou para pegar. Se esforçou pra pegar lá. Então, na vida, quem vence é quem se esforça para ir buscar, para ir atrás, para pegar. Sim. Então, se tu não te esforça, tu nunca vai alcançar. Então, tem gente até que descobre o que quer, mas como tem um preço a se pagar, que eu acho que isso que faz valer a pena, é isso que faz sentido a vida. Porque se tu já tiver tudo na mão, sem esforço, tu vai fazer o quê? A vida vai perder o sentido. Entende? Então, é como uma série, pô. É como uma série de Netflix, né? Pro mocinho chegar no final, ele passou por vários processos, passou por várias situações. Não é diferente com a vida. Então, como que eu posso ajudar? Eu posso ajudar fazendo bem o meu trabalho. Porque quem me olhar vai se inspirar em mim. Aham. Entendeu? E, claro, quando alguma pessoa tivesse acesso a mim, cabe a mim ajudar. Isso é um papel de cristão. Primeiramente, essa é a vontade de Deus. Né? E isso é prova de amor. O amor está bem aí. A prova do amor está bem aí. Em você ajudar, em você servir as pessoas. Né? E nem sempre isso é você dar umas palavras assim. Nem sempre isso é aquilo que a pessoa quer ouvir. Nem sempre. Amor não é só o que a pessoa quer ouvir.
Às vezes É tá você querendo falar a escutar verdade. só flores, né? É você falar, exatamente. Então, tem até um ditado que diz, desconfie de quem só concorda contigo. Entendeu? Porque todos nós temos defeitos, Rogério. William. Todos Tem que nós. aproveitar, Então, tem que aproveitar então tem essas coisas que essas adversidades só um amigo justamente de pra verdade isso. vai te dizer, cara, tu Exatamente. tá falhando nisso, tu tá errado nisso, tu tá sendo arrogante. Entendeu? E outra coisa é orar pela pessoa também, né? Porque nem sempre as pessoas vão aceitar. Sim. Às vezes vai até se afastar de ti. E aí que tá o engano. E aí que tá o erro. Entendeu? E assim, mano, no que eu posso fazer, eu vou fazer. Incentivar, ajudar. Se eu vejo, por exemplo, eu tô na minha igreja, se eu vejo um rapaz que quer tocar um instrumento, por exemplo, bateria. Se eu vejo que aquele cara tem talento para aquilo, mano, vai, eu incentivo. Eu tenho esse perfil, cara, Você vai não lá. tem. Hein? E se ele não tem, eu vou dizer, mano, sai fora. Procura outra coisa pra ti, que Vai jogar um baralho, vai jogar peteca. Que... procura a tua, É melhor tua pra tu. função. Entendeu? Sim, sim. E tem coisas também, eu vou falar, eu vou ser sincero nisso também, que às vezes eu evito de falar pra não machucar. Sim. Mas isso nem sempre tá certo, isso não tá certo. Você às vezes tem que ser sincero mesmo, você tem que ser sincero e falar, cara, não dá isso aí pra ti. Não tem condição. Né? E às vezes as pessoas, no contexto da igreja, tem muita gente que cobiça o louvor, quer estar ali na música. E não tem talento para aquilo. É verdade. Ele quer estar lá, entendeu? Aí cabe a nós pegar e ser destruidor de som. Chegar e Fui dizer... chamar, tem umas colegas minhas lá da rádio. Tem umas colegas minhas da rádio que já me chamaram assim, tu é um destruidor de sonhos. Cara, o cara me mandou uma música, mano. Mano, a música não tava legal. Eu ia gravada, cara. Eu disse, irmão, dá pra tocar aí? Irmão, não tem condição, cara. Dá pra tocar essa música. Mesmo. O cara ficou chateado comigo porque disse que eu não quis atender, que eu era arrogante, que eu era... Não foi, não é, cara. Não tem nessa humildade? hora É tu que não é bom. A música Não, eu dele não é boa, presto. né? Eu não, A sabe? música do cara é top. Então pra que né? me perguntou? Não tem humildade, né? Não tem humildade, você é arrogante. Tem muito... Subiu Cara, de nível. Essa questão hoje de produção musical, né, é uma questão muito complicada de lidar, porque hoje praticamente qualquer um que acha que tem um computador ou até mesmo um celular e aprende ali no programinha básico ali, ele acha que ele já é um produtor Já é bom bambam. bam. Aí ele tá escutando aqui no fonezinho de ouvido dele, tem lá e tal, isso, aquilo, outro, mas na hora que tu joga no sistema profissional, que você consegue identificar falhas ali, todas as vezes realmente a pessoa não quer ouvir a tua opinião, porque ele acha que só o que ele aprendeu no celular que tá certo. Cara, é complicado. Então você lidar com a sua pessoa, de cada situação vai fluir ali a tua personalidade. Então tu vai escolher o que tu vai valorizar, se é a tua arrogância ou tu vai exercitar a humildade. Em aceitar a opinião de alguém que você sabe que até entende mais que Principalmente você. quando tu sabe que ele não é um concorrente teu. Exatamente. Porque tem essas duas questões, que às vezes a pessoa é o teu concorrente, ele quer te derrubar de qualquer jeito, mesmo tu não pedindo opinião pra ele, ele vai te derrubar. São situações e né? situações. Ou ele não sendo teu concorrente, sendo teu amigo, e às vezes a pessoa não quer aceitar. Aham. Então, Fale, meu amigo. Essa questão aí que vocês estão abordando, Ramon, é uma questão que a gente vê dentro das igrejas, por exemplo, né? Às vezes o rapaz está cantando um louvor na igreja por questão religiosa. O cara quer cantar na igreja, mas ele não tem percepção de saber que ele está ali louvando a Deus, não que ele está sendo um profissional da música. Ou que isso vai levar ele para a área da música. A gente sabe que tem... Eu sou zero arte, zero música. Eu não sei tocar nada. Você é só um Não sei tocar apreciador. nenhum instrumento, eu sou apreciador. Não sei Exatamente. cantar, não tenho... Mas dentro da igreja você está ali para louvar a Deus, mostrar a Deus a tua adoração, o teu momento de louvor. E isso, eu acho que é isso que muita gente não percebe de fato. Eu não sou músico profissional, eu não sou cantor profissional. Eu toco na igreja, canto. Mas tu já fez isso como uma arte, como uma profissão, que é o que eu perguntei no início, né? Que tu falou que sabia que poderia viver disso,
Às vezes as pessoas se apegam nisso. Ah, eu não tenho uma profissão, comecei a cantar. Mas a gente sabe que nem todo mundo nasceu para cantar, nem todo mundo nasceu para tocar um instrumento. Pra ser músico. Cada um tem que, no decorrer da vida, alinhar e Assim, saber o que vai fazer da vida dentro de uma profissão. Assim como é o outro lado da moeda também. Tem gente que é profissional, que é bom, que é Exatamente. talentoso, mas não é um levita, não é um cara que adora a Deus. Sim. Entende? Ele está sendo só profissional. São dois polos, né? Tá sendo só profissional. E isso vai do compromisso de cada um, né, cara? Isso vai do cuidado também. Às vezes o grupo de louvor é muito desassistido. O interesse, às vezes, da direção, ou de quem está dirigindo, quem está ali liderando, é somente que a pessoa esteja ali. Depois que ela deu aquilo ali, Deus te guarde lá, entendeu? Porque não tem é como tu falaste, não tem uma assistência. Hoje, esse cenário está mudando. Hoje você já encontra igrejas em que os músicos são remunerados. E assiste. Entendeu? Porque não é só uma questão de ser remunerado e tudo legalizado, tudo bonitinho, não. Mas é uma questão de se preocupar mesmo, cara. Lógico, de cuidar do cara. claro. O cara come, o cara As pessoas precisam veste, se vestir, Ah, precisam o de o cara saúde. faz a manutenção Pô, do É tudo caro, né? Instrumento, caro. caro. Não é fácil, Muitas das não. vezes a estrutura musical, não falo nem a estrutura de som, mas a estrutura de instrumentos que tem na igreja nem sempre são as melhores marcas, entendeu? O que o músico já tem, o jeito ali. Tipo, o violão é uma coisa Porque o muito músico, individual, porque o né? músico precisa, né? O violão é uma coisa muito individual, a guitarra é uma coisa muito individual. Acho que todo instrumento ele é muito individual, né? Eu tinha um amigo meu que dizia que era que nem escova de dente. É. Uma vez se for pedir o violão dele emprestado, ele dizia, tu tem escova de dente? aí eu disse assim, eu tenho. Pois é. O violão é escova de dente. Não Tu emprestamos. empresta tua escova de dente? Tu empresta? Ai, bem feito Empresta, pra minha não dá cara. e compra outra. Mas se eu fosse entrar nessa daí, minha escova de dente, eu rodava por um monte de lugar. Eu não tinha problema. Primeiro porque eu não desenvolvi muito assim no violão. Desenvolvi mesmo para tocar só na minha casa quando não tinha ninguém. Aí para isso eu desenvolvi, Uhum. né? Mas eu sempre prestava, não, toca tu lá, vai. Fazia com o meu violão. Pois é, mano. Ramon, eu tenho uma pergunta pertinente em questão a Pertinente. tempo. Pertinente. O cara Esse tem que, rapaz aí o cara ele tem que Cara, ir melhorando, né, cara? Então ele tem que Eu usar preciso. Cara, eu acho quero que informar também que esse vocabulário o não é nível meu. aqui tá muito elevado. Entendeu? Não vai dar pra eu. vou até sair Pessoal, esse vocabulário é da câmera aqui, né? esse vocabulário eu quero dizer que é da direção do programa, não é meu. Faça novamente aí, fala novamente. Aí, É, quero Você ouvir. tem? Ramone Lira, eu Sim. tenho uma pergunta pertinente. Eu quero afirmar mais uma vez que é da produção. Ramone, a gente sabe que o cara trabalhar com N coisas, com várias coisas diferentes. Cara, que milagre, cara. Né? A água transformou-se em Guaraná. 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 Nossa. Tálamo Podcast, a gente faz ao Respeita, vivo, hein? cara. Olha isso. Respeita O aí. cara chegou com água, com a xícara Meu molhada Deus. pela produção. A Eu produção não molhou. vi a hora que essa água... A produção não botou água na xícara, jogou água dentro da xícara. Ficou molhada. Água no Mas pote, agora tá no pote. no pote, pegou no pote. Sim, mas vamos para Sim, uma Ramon. pertinente. A pergunta é o seguinte: Vamos lá. como é que tu consegue conciliar o teu tempo entre ser radialista, músico, humorista, família, igreja? Porque sabe que só tocar na igreja a gente já demanda bastante tempo. Podcast. Podcast, o cara é multitarefas. Então, meu irmão, o dia tem 24 horas, cara. Detalha pra gente aí. Ela Né? é cheia, cara. É cheio. É cheio. E agora eu também tô me mudando, cara. Também tô me mudando. Península, lá por pessoal. Viagem. Provavelmente, Península. Iremos fazer um podcast de frente pro mar. Viais mesmo. Vocês estão mais perto da península. Passou aqui o anel Vocês viário. estão mais perto. Cara, eu acho que... Eu tenho dificuldade em administrar meu tempo, mas eu sempre fui muito assim. Não tem tempo ruim. Como a gente já falou, vocês são testemunhas oculares. E pra vocês também não, que a gente não tinha tempo ruim pra gente. Não tem. A gente... Rapaz, bora bem aqui num culto. A gente ia. Bora numa vigília, a gente ia.
Vamos ficar aqui nessa casa sem teto. A gente chegou a ficar numa casa sem teto, dormir É nessa lento. casa. Vamos pegar uma salsicha ali com ovo. A gente Vamos comer uma salsicha com ovo. Então não tinha tempo ruim. Então Tinha um tempo ruim. eu tenho essa característica até hoje, cara. Assim, claro, hoje com mais responsabilidade, né? E primeiro, eu acho que o principal é você ter prazer no que faz, né? E essas coisas me dão prazer. É isso que faz sentido a vida, né, cara? Você ter prazer no que você tá fazendo. Satisfação Então, naquilo que você participar tá desse executando. trabalho, empreender com vocês isso aqui, é um prazer para mim. Então, eu gosto de apoiar, eu gosto de ajudar e gosto de somar também. E na igreja sempre foi o meu domicílio, cara. Eu nasci praticamente dentro da igreja e minha primeira igreja batista foi a Igreja Batista da Fé. Eu nasci lá, meu pai é pastor. Não, tinha que ser filho de pastor, né? Filho de pastor, pessoal. Todas essas histórias foram baseadas na vida do filho de um pastor. Pois é. E aí, fiquei na igreja que eu nasci até uns 18 anos, então na época era uma coisa rígida, era uma coisa não muito tolerada. Bem tradicional. Tu visitar outra igreja. Sim. Então, Batista não ia pra Assembleia, a Assembleia não ia pra... Alguma, né? Entendeu? Então, graças a Deus... Então, eu participei dessa quebra desse tabu. Como eu comecei a cantar e tocar, muitas pessoas já me convidavam para ir tocar. Pessoal da Assembleia, pessoal... Tinha Batista brasileira e tinha essa minha Batista que era independente, tinha presbiteriana e outras, né? Então, foi um tabu que foi quebrando. E eu sempre vivi dentro da igreja, então eu não me vejo sem estar nela. Certo? E o trabalho também é minha fonte de renda, né? De onde eu sobrevivo. E é também o meu prazer também trabalhar na rádio. Já teve momentos que eu já pensei em desistir? Já teve. Né? Dentro da igreja mesmo, como eu te falei, Rogério, por ser a pessoa que eu sou, né? Do jeito que eu sou, e às vezes as pessoas, é muito moleque, para de rir, para de ser assim. Então eu me deprimia com aquilo às vezes. E às vezes as pessoas nem estão muito sensíveis a notar essas coisas, entendeu? E de chegar e, cara, mano, não fica assim. Sim. E tal, e te dar uma palavra ali, às vezes só querem o teu trabalho. Isso é triste, cara. É triste. Depois que tu trabalhou ali, depois que tu tocou, depois que as pessoas não chegarem pra ti. Entendeu? Graças a Deus. Violão aí que eu vou usar. Exatamente, sabe? Então, sem o violão tu não serve. Entendeu? E outra coisa, tem aquela questão de que também não te E ajuda não é assim, no cara. O evangelho desenvolvimento. não é pra ser assim, evangelho. Não te ajuda no teu desenvolvimento como músico, Exatamente, como cristão. exatamente. Porque não é só ir na igreja tirar o violão de dentro do case e tocar. É aprender a desenvolver. Tanto que na época Ainda vem com terrorismo psicológico, cara. Exatamente. Dizendo, se tu largar, Deus vai pesar a mão. Tu vai ser amaldiçoado, tu vai ser... Entendeu? Sim. Não é que a palavra... Não é que no fim das contas, o que vale é a intenção do coração. Deus vai pesar, vai sondar o que está dentro do teu coração. Então, a pessoa que chega para dizer uma coisa dessa, será que ele está exercendo amor realmente? Amoroso, paciente. Será que ele está sendo mesmo? Será que a intenção dele é realmente tirar o cara, que o cara não seja amaldiçoado, ou porque ele não quer que o cara não falte ali? Porque hoje a gente vê que louvor, senhor, é muito essencial na igreja hoje. Hoje não, naquela época também. Entendeu? Então, eu falo de uma questão, não são todas. Entendeu? Hoje na igreja que eu vivo, claro que não é assim. Não estava lá até hoje. Mas tu Eu não passei acha por situações assim. Mas tu não acha que hoje, principalmente pós-pandemia, essa questão do louvor nas igrejas, ela não ficou assim tão essencial? Porque, particularmente, eu vejo algumas igrejas, elas não dão tanta ênfase São poucas. ao louvor. São poucas. Hoje o louvor, ele tem uma disputa de entretenimento. A igreja, ela já é cheia de entretenimento, né?
Então, antigamente... Algumas mudaram algumas estratégias. Virou estratégia. Isso. E, na verdade, o evangelho não mudou. O evangelho é o mesmo. Pois é. Então é simples. Aí algumas igrejas têm a parte do louvor, a parte disso, depois a parte da palavra. Uhum. Mas era só louvor e palavra. E palavra, Tinha mais tempo sim. para o louvor. Assim, a geração muda, Rogério. Então as ideias também mudam. Porque Deus, ele respeita a tua personalidade, ele respeita quem tu é. Ele respeita no sentido de que ele não vai te fazer de marionete, não. Sim. Tá? Então, Deus, ele dá as diretrizes pra gente, na palavra dele. Aham. Você vai escolher se você vai atrás dessas diretrizes ou se você vai enfeitar e vai criar outras coisas. As igrejas, tem muitas igrejas hoje estão inchadas de gente, todas vazias, todas levadas por um movimento, por uma moda, por um estilo, entendeu? Que não dura muito. Aquela história, aquela parábola que Jesus contou faz muito sentido hoje. Aliás, faz muito sentido. Vou tirar o hoje. Porque é a palavra aqui do homem que montou a sua casa em cima da areia, né? Uhum. Chegou o vento, chegou a tempestade, derrubou a casa dele. Mas aquele que guarda os mandamentos do Senhor, que obedece a sua palavra, ele firma a sua casa em cima da rocha. Porque chega a tempestade, chega os temporais e a casa não é abalada. Entende? Sim. E aí, hoje tem muita gente assim, né? Hoje é moda ser crente, hoje é moda ser cristão. Entende? Ainda mais aqui no nosso país. A grande questão é... Hoje a gente vive ainda vivemos uma grande liberdade, mas eu temo, assim, e pelo que vem acontecendo, Vem se caminhando, né? como vem caminhando as coisas, podemos perder essa liberdade, cara. Verdade. Entendeu? E aí é que a talvez- gente ou vai talvez- ver, e aí é que a gente vai ver quem são os verdadeiros cristãos. Ou talvez ou não. nós estejamos vivendo uma falsa liberdade. Também é Ou uma talvez a gente, possibilidade. com toda essa abertura, a gente possa estar vivendo uma falsa paz. Exatamente. Porque a paz do mundo, É pertinente esse seu ela comentário. é totalmente diferente da paz de Cristo. Mas é aí que está o diferencial, porque embora se viva uma paz plástica, como diria Brother Simeon, né, uma paz fabricada, Aham. mas os verdadeiros servos de Deus, aqueles que temem a Deus de verdade, pode o pau quebrar, mas a paz está lá dentro deles. Eles não desistem, eles não negam a fé, entende? Eu estava me referindo a pessoas que passam tempo ali na igreja, louvam, que choram, mas não tem nada de Deus, é só plástica, é só uma capa, porque quando chega a hora do aperto, desiste, vai embora, não tem nada, o vento sopra, vai embora, as tentações chegam, vão embora, entende? São pessoas cheias de Deus, de religiosidade e pouco de Deus. Então, Também. às vezes as pessoas confundem essa... Exatamente, pouco isso aí. são linhas tênues, né? Pois é, as pessoas que experimentam, ou que realmente conhecem a Deus, essa paz que excede, a Bíblia diz assim, a paz que excede todo entendimento, ou seja, que o homem não entende. O cara tá na pendenga, o cara tá passando por uma grande tribulação, como Jó, por exemplo. Os amigos chegavam, cara, tu fez alguma coisa contra Deus. Os caras vinham com um monte de ideia, né? Mas o cara, ele disse, eu sei em que eu tenho crido. Eu sei que ele é poderoso para guardar meu tesouro. Entendeu? E o cara não temia. Então, o cara tá firme. Paulo, entendeu? O apóstolo Paulo. Aconteceu, mas conheceu, Deus chamou ele para pregar a obra dele. E ele perseverou até o fim. E ele foi fiel até o fim. E quando ele apanhava, ele dizia, eu mereço isso. Entendeu? E dele saíam palavras assim poderosas até hoje. Como, por exemplo, ele comparava que
os sofrimentos não se comparam com a glória. Olha, cara, a visão do cara. O cara tava com a visão no céu. Entendeu? E hoje, muitos de nós não vivemos isso. A gente está com a visão aqui, limitada aqui. Ele quer ser abençoado aqui. A prosperidade que ele quer é aqui. É aqui. Aí o cara ganha o mundo inteiro e morre. E aí? Na verdade, vai fazer lá no céu, né? Beleza. Tudo aqui. Exatamente. E e Jesus diz assim, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Verdade. Tá? Se o teu coração está aqui, meu irmão, então é em vão. Tua andada, tua caminhada. Ao longo do tempo aí, eu vim observando os músicos cristãos aqui de São Luís. Tem o Joel Mistocler, né, que muito Joel. conhecido Meu aí amigo. pela sua trajetória nos Meu ônibus. amigo, meu amigo. Marcados, que é um grupo Sim. de muito tempo, que tá nessa trajetória aí, tá nessa caminhada. E eu vi que o Marcados, ele quebrou uma barreira também, igual você quebrou na questão do humor. O Marcados, ele entrou no mercado, né? No mercado, não vamos dizer mercado secular, mas o Marcados, ele saiu da igreja para cantar em outros ambientes, né? Em confraternizações, em festas de 15 anos, em festas fora da igreja, mas levando a música cristã, né? E como se falou, aí eu te pergunto, o que tu acha desse movimento? Da música cristã sair da igreja e abençoar outras pessoas em outros ambientes aonde, tipo, a igreja em si poderia colocar uma barreirazinha para que você fosse uma casa de um restaurante, uma casa na praia, tipo esses lugares assim. É o que eu já faço, né? Como a gente tava conversando aqui, portas já têm sido abertas para tocar em locais de Vilas Food, por exemplo. Tá abrindo muita Vila Food aí na nossa cidade, né? E tem o Sunset, acho que não tem problema falar não aqui. O nome Não tem problema não, pode ficar à vontade. Então, tem o Sunset lá na litorânea. A gente tem que trazer o merchan do convidado pra gente. Antes da pandemia, eu já estava começando a me apresentar em algumas casas. Sim. No Sunset, é uma Vila Food lá na litorânea. Tinha o Planetário, que era na Holandeses, uma casa assim, uma lanchonete que Sim. era temática. Eu acho que vocês foram, A gente foi, chegou aí. Tinha uns karaokê. Tinha os heróis, tinha Aí fez karaokê, tinha tinha karaokê. fliperama. Eu lembro. Entendeu? E aí eu fiz a música lá. Me indicaram pro cara, o cara me chamou, vem pra cá. Cara, eu fiz uma campanha que hoje você tem a seu favor as redes sociais, né? Então eu faço a campanha nas redes sociais. Minha estratégia é essa. Eu faço eles produzem o card, o post. Eu jogo nos grupos de WhatsApp que eu conheço, que eu tô lá. Eu jogo nas minhas redes sociais, né? Às vezes, anuncio na rádio também, já que eu tô lá. Mano, a casa enche, cara. Os meus amigos, principalmente, aí vão lá. Isso aqui já foram, A gente já foi lá levaram a no galera. Sense domingo, muito Assim, bom. 4, 5 igrejas diferentes. E é muito legal. E aí, assim, eu dei uma de vendedor, né, também, né? Que eu cheguei pros caras, olha, o público que vocês têm que investir é o gospel. Porque o gospel come mesmo. Então, coisa que crente sabe fazer é comer. Conversar. E verdade. E ouvir música. A pizza tá parada. E ouvir música. Entendeu? Gosta muito. Então, música boa, comida, meu irmão. Falou, é igual você jogar pão pra peixe. Inclusive, Ramon, aproveito nesse gancho aí dessa pergunta do Rogério, tem um comentário do nosso amigo Ronald Braga, que está nos assistindo. Olha só. E ele comenta o seguinte: Ramon, tu és um cara que conseguiu fazer de um dom uma profissão. Aham. O rádio fez com que hoje tu possa ver a música, que é um dom que tens, sobre outro prisma, que é a produção. Que é no caso tu tá falando disso. Sim. Inclusive, colou Exatamente. aqui na mesma hora de tu tá explicando a questão de estar tocando no Sunset, em outros lugares, porque realmente é o que a gente tá falando desde o início, né? E pegando esse gancho no comentário do Ronald, eu quero te perguntar qual foi a história mais doida que tu encontrou em um local. Foi tocar no local e
Cara, eu já tô aqui assim, não diria doida, mas... como Da forma que tu achar engraçada, séria, da forma que tu Estranha. achar extremo ou Cara, extrema, sei deixa eu lá. ver. Músico tem história, cara. Músico tenho- tem história. Eu tenho várias histórias. Deve ter tantas que ele nem lembra, mas deve ter. São muitas, Conta aquela cara. que o pastor foi te buscar lá na porta do Sunset. Conta aí pra gente. Não tem essa não, mas teve... Não tem não, né? Quando eu era mais parecida, novo, tem parecida. quando eu era mais novo, naquele período que eu falei que era complicado você sair da Batista e ir pra ir Assembleia. pra Assembleia, visitar. Sim. Então uma outra igreja me convidou para fazer um jantar tropical. Então era um negócio assim que eu ainda tava assim, tipo nos 19 anos, e já ali garoto, empolgado e tal, capela. Não, capela, né? Capela, que assim, pra tudo quanto era coisa, o pessoal me chamava, eu ia pra tocar. E também tinha um lance da euforia da juventude, né? Aí as irmãzinhas, as varoas, sim. né? O irmão queria... Ah, eu pensava que ia Tocar. pra mostrar lá os acordes novos. Não, tocar voz e violão. Sim. Também. E também porque tu queria se destacar no meio dos meninos, né? Ali, pô, o cara canta, o cara toca e tal. Então rolava tudo isso. E eu fui tocar num jantar tropical. Nunca tinha ouvido falar do que era isso. Menino novo ali da Batista tradicional, sala de culto. Chegou um e evento tal. novo, pronto. Aí, jantar tropical em igreja. Que negócio é esse? E assim, era por uma causa nobre, porque na verdade era uma campanha para arrecadar fundos para ajudar alguma coisa, para investir em alguma coisa. Sempre foi. Fazer templo, alguma coisa. E aí, cara, eu fui escondido do meu pai. Meu pai é pastor, né? Então tu contou uma história que tu trouxe. Não foi nem carne nem sangue aí que revelou, irmão. E aí, cara, eu tava no meio do Meu jantar. Deus. As mesas Tudo montado. foi tudo feito. foi num quintal, assim. E aí tinha um palanquezinho. Fizeram um mini palco e eu lá no violão e tal, todo vaidoso lá no violão, cantando, de olho estrela da fechadinho. A estrela d'alva. Mano, e o olho de Tô olho. aqui adorando. Não, e aí o pessoal sabe que eu tenho esse costume. Eu tenho o costume de cantar de olho fechado. Eu me concentro mais e tal. Qualquer uma. E aí eu comecei a cantar, né? Eu já tinha aquele repertório de catedral, Oficina oficina G3 resgate. e tal. Resgate ainda não. Resgate ainda não Resgate tinha. era mais- Tinha do Brother. Tinha brother. Brother Simeon. E as tradicionais, né? Que era com o Sérgio Lopes, Marquinhos Gomes, Raiz e tal. E eu comecei ali, cara. Mano, o papai bateu lá na porta. Bateu lá na porta assim, bora embora. E eu lá, assim. Na verdade, ele não bateu lá. Ele foi na entrada e mandou me chamar. Disse pra ele vir agora. Aí a menina, mãe, teu pai tá aí. Inclusive. Teu pai tá aí e tá dizendo pra tu sair do palco agora. Senão ele vai entrar. E eu sabia que ele ia entrar e ele ia me tirar de lá. Deixa eu tirar de lá, com certeza. Mano, eu pra não passar essa vergonha, cara. Pessoal, o pastor, ele larga as 99. Ele vai buscar uma. Ele vai buscar uma ovelha perdida. Só que esse aí foi o contrário. Cara, e eu, cara, eu peguei com o rabinho e tava no meio já. E a galera tava interagindo e gostando, tava já os membros lá da igreja, tudo nas mesas, cara. E eu lá, tava escuro e claro no palco, né? E eu lá cantando, arrastando. Aí quando eu vi meu nome, porque eu temia meu pai, assim, temia assim de medo, assim, de... Não que ele me agredia, não, isso não. Ou tinha trauma, não é isso, não, mas era porque naquela época também, o pai falava, né, cara? Sim. Só um olhar, Ele não fazia nada disso, só olhava. tu já tomava um rumo. Então, menino passava no meio de conversa de adulto. Não tinha como não. Pescotar. Mano, aí eu peguei, desci com o rabinho entre as pernas desse palco, mano. Papai tava, eu não disse um ai pra ele. Aí ele foi andando e eu atrás dele assim, caladinho. Caladinho fui, caladinho fiquei. Cheguei em casa, fui dormir. Nunca mais eu fui. Ramon, eu quero aproveitar para lembrar pro pessoal aí que no canto dessa tela tá aparecendo um QR Code nosso aí. Exatamente. Tem todos os nossos contatos. Se você quiser fazer uma proposta, se você quiser fazer um comentário construtivo, estamos aí. É só apontar o QR Code do seu celular para a tela Exatamente. e vai ter todas as informações sobre o Tálamo Podcast.
Ramone, Oi, amado. nós queremos que você agora faça uma palhinha para os nossos ouvintes, pros Sim, nossos que estão nos claro. assistindo, com uma música, um louvor que seja da sua, Um hino, cantar um hino seja pros da irmãos. Glória da a sua Deus. juventude de outrora. Sim, tempo da mocidade. Época da sua mocidade, exatamente. Mas só respondendo aqui a Sim, pergunta sim, que eu não sim. esqueci do Rogério, né? Então, Rogério, é assim, a igreja, cara, é um organismo vivo, né? Às vezes a gente acha que a gente já linka com aquele local físico, né? Com aquela comunidade naquele local, sabe? Quando Cristo vier, ele não vai buscar a Assembleia de Deus, ele não vai buscar Batista, ele não vai buscar Quadrangular, ele vai buscar a igreja dele. E a igreja dele é universal, ela está em todo mundo. E ele sabe quem são. Direito, esse negócio da Universal. É. É, Meu pessoal, amigo, é, minha pessoal. amiga. Só ami- da Universal, porque aí... Meu amigo, minha amiga. Meu amigo, minha amiga. Não, e o nome universal não foi à toa. Sim, Não foi à toa, porque a exatamente. igreja de Deus é universal. Católico, o nome católico significa universal. significa Pessoal, Rua Oswaldo Entendeu? Cruz, Então, número tem- 1500. Vá no templo maior da fé. Meu amigo, minha amiga. Pois é, você me legal. Gente, brincadeira, tá? Não leva a sério. Então, a igreja de Jesus, ela está espalhada na face da terra, Aham. certo? E ela tem a missão de levar a palavra de Deus para tudo enquanto é canto desse mundo. A profecia diz assim que quando o último canto dessa terra for evangelizado, aí sim Jesus vem. Entendeu? Então, mano, eu vejo que o reino de Deus, ele é um organismo vivo. Então não tem A ou B, pastor A ou pastor B pode chiar, entendeu? E querer reter ali as pessoas e prender mais. Tem, nada tem. Exatamente, cara. Exatamente. E aí, mas aí quem manda, quem é o pastor? O verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Então, se ele te mandar, a Bíblia diz que os que são nascidos de novo, né, exatamente a conversa de Jesus com Nicodemos foi essa, né? Como é possível nascer de novo, né? E aí Jesus foi explicar para ele e diz, aliás, Jesus repreendeu ele e disse assim: tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas, né? Quanto mais se eu te disser das coisas espirituais, das coisas do céu. Mas assim, nesse texto ele fala que quem é nascido de novo é como o vento, né, que sopra onde o Espírito mandar. Então, cara, é assim que funciona. Se Deus te escolheu, se tu tá ali na obra, ele vai te mandar, ele que vai te guiar. Não que você não vá ser obediente às suas autoridades, porque Deus quem constituiu as autoridades. Você vai obedecer ao seu pastor. Você vai obedecer ao seu líder, sim, né? Mas quem é o teu primeiro pastor é Jesus Cristo. Então, esses mesmos líderes também podem errar. Eles podem estar errados, eles podem ser egoístas. Eles podem estar olhando com a visão deles, não com a de Deus. E a obra de Deus não vai parar por causa disso. Entendeu, mano? Então eu vejo como obra de Deus. Eu vejo como vontade de Deus, por exemplo, em eu cantar ali no Sunset ou no Quadra V13, que é perto do Grand Park e tal, e eu vou estar lá domingo. Então, é pós-culto. É pós-culto que a gente sempre faz, inclusive eu vou para a igreja, depois da igreja eu já desço para lá. Hoje os cultos são mais cedo, né? Antigamente eram mais tarde, os cultos começam às 18 horas, pelo menos na minha, termina 20, então dá tempo de eu ir para lá com a estrutura e tal. E eu vejo como obra de Deus também, cara. Eu encaro como obra de Deus, sabe? Talvez antes no começo eu poderia me envaidecer, mas hoje eu não vejo assim, eu vejo como obra de Deus, eu vejo cantando. E alguém ouvir aquela música. E Deus vai agir através daquela música. Porque quem, na verdade, evangeliza, né, não sou eu, né? Mas o Espírito Santo. Eu só vou ser o instrumento dele, eu só vou ser um porta-voz. Porque quem vai trabalhar no teu coração na hora é Deus. Entende? E Deus fala, mano. Deus fala, Deus age. Deus é o mesmo Deus quando Davi tocava a harpa dele e Saul, que tinha um espírito mau, que incomodava ele, que perturbava ele, quando Davi tocava, o espírito mau saía. Então hoje é do mesmo jeito. Basta você se propor estar
no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, E comprometido você com pode tocar Deus. em qualquer lugar. Mano, e demoniados vão ser libertos, pessoas vão ser Porque como curadas. você tá falando aí, o terreno que Davi tocava a harpa ali, né? Para que aqueles espíritos que incomodavam o rei Saul, o ambiente não era um dos melhores. Não. Né? O ambiente não era dos melhores. E o rei Saul só vivia com aquela perturbação todo o tempo, né? Exatamente. Ele também era um cara que vivia desobedecendo a Deus, né, cara? Aquilo Por ali isso não que eu era digo resultado. que o ambiente não era um dos melhores, porque onde não tem Deus, tem tudo que não presta. Exatamente. Mas mesmo assim, ali, ele não se omitia em tocar o seu instrumento para acalmar ali o rei, né? Exatamente. Pra fazer a obra de Deus, né, cara? Isso. Depois dali ele já foi enfrentar o gigante Golias, né? Sim. Em nome do Senhor. Ele não tolerou aquele incircunciso, como ele disse, né? Ofender o Deus vivo. Verdade. E quem era Davi, cara? Um guri raquítico. Um guri que ninguém dava nada por ele. Verdade. Mas é Deus quem conhece o coração. O é propósito Deus do quem conhece. coração, né? E é por isso que Deus está lá na palavra, nessa passagem que o profeta Samuel foi ungir o rei. Né? Ele disse que ele foi olhando a cada um dos irmãos de Davi, não é égua, é esse aqui, esse aqui. A palavra diz que Deus não vê como o homem vê. O som daqui dentro. É isso aí. Vamos ouvir aí mais um pouco aí do nosso amigo Ramone Lira, né? Eu vou cantar Vamos uma ouvir aí o música de nosso um cara amigo que foi. Ramone. Eu vou cantar uma música de um cara que foi muito referência pra mim. Sim. Nessa minha caminhada, né? De músico, de violonista. Foi o João Alexandre, cara. Inclusive a gente, na Assembleia de Deus, né? Que a gente congregou junto, tinha uma gincana de homens contra as mulheres. Nunca me esqueço, cara. E aí uma das provas era um dos componentes fazer uma interpretação de uma música. E eu interpretei essa aqui. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Mas Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser realmente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Como será o futuro do nosso país?
amigo Ramone Lira. Só Hanon é verdadeiro. Só Hanon é verdadeiro. Ramone, cara, a gente tá muito feliz pela tua presença. Mano, obrigado. Mas eu tenho uma última pergunta antes da gente encerrar a tua participação no nosso podcast. E o que eu tenho para te perguntar é qual o sonho que tu ainda almeja? Porque tu já realizou vários, né? Naquela Caraca. trajetória até agora, graças a Deus. Mas o que tu pensas mais para frente? Quais são os seus projetos que tu ainda sonha em realizar e que ainda não... Cara, eu tenho um sonho de consolidar uma carreira musical, uma carreira de cantor, ali com a Sim. música, com as músicas Com um projeto teu na de... plataforma, né? Ao longo desse tempo, eu acho que eu devo isso. Muita gente questiona, né? Por que eu nunca fiz um CD, né? Desde a época de CD, Sim. o pessoal diz, por que tu não faz um CD, cara? É o novo. Por que tu não faz um CD? Hoje O não é mais disco. isso, hoje é um single, né? Hoje é o single, lança nas Eu plataformas já até digitais. gravei um single, inclusive tem um single gravado aí que é do maestro Moisés Ferreira, que era do Fenda da Rocha, mais Grande conhecido Moisés. pelo Fenda da Moisés, Rocha. Moisés é Hoje referência. está em São Paulo, hoje está morando lá em São Paulo, Foi fazendo mesmo, carro, de foi vez? pra lá de vez, e já tá sendo produzido pelo Wesley Santos, que era do Preto no Branco, entendeu? Tá gravando, já tá saindo aí vídeo, né? Porque hoje é o pacote, né? Você não pode mais só gravar, fazer a produção musical. Hoje você tem que fazer o videoclipe, você tem que fazer... faz o single, faz o videoclipe e aí vai fazendo as campanhas Sim. em todas as plataformas. YouTube, no Instagram e nas plataformas digitais que são o Deezer, né? Spotify, Apple Ele Apple abraço, Music. Moisés, Music, pra Spotify. O cara tem que Então, aproveitar, né? boa. O cara tem que aproveitar. O maestro me permitiu gravar um dos singles dele, uma das músicas dele que mais fizeram sucesso, que foi a Graça Maravilhosa, né? Aqui. A tua graça, Senhor, é o meu sustento. A tua graça, Senhor, me faz ser tão feliz. A tua graça, Senhor, firma os meus pés na rocha eterna. Tua graça é mais que a vida, Senhor. E aí, quem fez essa produção musical foi o Rick Lima, né? O nome dele é Richardson e tal. Ele foi da Central 7, que era uma banda daqui, né? Uma banda de rock gospel daqui. E aí ele foi embora pro Rio. Teve lá uma escola muito boa, com um produtor chamado Jamba, muito bom. E, cara, o cara voltou transformado e fez assim... Ele produziu pra mim, cara, totalmente diferente disso que eu cantei aqui. Sim. Foi numa pegada... Porque uma das dificuldades que a gente tem na hora de gravar... Eu sempre tive dificuldade com isso. Como eu sou um imitador, né? De fato. Eu tenho uma tendência a imitar. Por exemplo, Tem uma os caras que eu facilidade. ouvia em tudo. Eu tenho uma tendência a imitar. Então, isso é uma dificuldade pra mim. Por quê? Porque na hora que eu for cantar, se eu cantar uma música de Davi Sasser... Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Aí eu vou tender pra imitar o cara. Mas aí tá parecendo o Davi ou o Rafael? É Davi ou Ainda Rafael? tem isso. E tem o Robson Ramon, também. tem o nosso amigo, aproveitando a oportunidade, o nosso amigo Rômulo Ferreira, faz Rômulo, parte cara! da Central 7, Que tá ouvindo a saudade. gente, faz parte do Tálamo. Ele tá aí, Nosso cara. amigo faz sim, parte do ele faz Tálamo parte também. com a gente. Um abraço pro nosso Conhece. amigo Alex Júnior também, que faz parte do Tálamo. Faz parte da nossa Valeu, equipe. Rômulo, cara. A equipe do Tálamo, tem o Alex Júnior. Ele ainda tá com aqueles dreads ainda? Mais ou menos. Mais ou menos. Deu uma diminuída, mas ainda tá. Mas o Rômulo é um parceiro. Rômulo é nosso parceirão aqui no Eu Tálamo. conheço ele da época Mandando um do abraço pra ti Central. E aí Queria estar muito hoje aqui, mas ele teve um imprevisto. Tá. Mas a próxima que a gente tiver a oportunidade, ele vai estar bate aqui. por aí. E aí, cara, a gente pintou essa oportunidade de produzir com o Richard, com o Rick Lima. E aí a gente... Ele me pressionou nessa questão, né, cara? Cara, tu tem que ter uma identidade. O que tu quer tocar?
Porque, de fato, é o que você é. Sim. Né? A música ali, por exemplo, o Joel Stocks, o pessoal sabe quem que é o Joel Stocks na música que ele canta. Na música que ele canta. Essa música é do Joel. Canções de outras Exatamente. pessoas, Ele coloca a identidade ele coloca a dele. identidade dele. Já criou Então, uma referência para ele. Graças o a público- Deus, de um tempo pra cá eu já faço isso. Né? Então mas eu ainda tenho um pouco de dificuldade com isso. Por exemplo, quando eu vou cantar o Catedral, por exemplo, eu canto muito Catedral. O pessoal pede, onde eu vou cantar, tem que rolar o Catedral. Então eu já Fechou vou... o olho, é catedral. tempo, mas não esqueci. Teu carinho tão grande por mim. Só fechar o olho, gente. ó. Sei que um dia eu Fica só ouvindo aí. Fecha Não, o olho. uma vez no retiro, uma menina disse assim, cara, quando eu fecho o olho, eu imagino o Kim. Mas aí quando eu abro, eu me desiludo. Eu fico desiludida. Aí a gente trabalhou isso, né? Então, hoje dá pra me fazer com mais consciência, dá pra cantar uma música e não imitar, né? Dá pra ser o Ramone ali e tal, dá pra ver. Então, o diferencial é quando você coloca o seu coração ali, quando você põe a sua identidade mesmo, faz com amor e com excelência também. Você tem que aprender, você tem que se qualificar. Se aprimorar cada E vez se mais. aprimorar. Então, cara, aí ele me deu essa honra de produzir. Depois, inclusive, eu ainda estou na iminência, usando aqui do mesmo escalão de Vocabulário. palavra, né? Vocabulário Eu não é estou meu, na volta a dizer. iminência de produzir o clipe ainda. Eu vou produzir o clipe, saiu recentemente também. Cara, e a produção musical ficou top, ficou uma pegada assim... Eu gosto muito da pegada do João Alexandre. Sim. É MPB, misturado com pop. A minha linha é pop, entendeu? MPB. E aí ficou um negócio, música popular brasileira bem legal. Depois eu mostro pra vocês. Quando estiver lançando o clipe, aí eu vou divulgar Não, aqui o no Tálamo Alamo vai também, estar tá bom? vai tá nesse braço aí vai para tá ajudar. certeza, a gente Com vai certeza. tá chegando junto Divulgando, lá. ajudando. Então é o sonho que tá É praticamente esse o sonho, realizado. pronto. Então, É esse o sonho, consolidar Era isso que a gente essa queria carreira saber, musical. Para fechar. Entendeu? Pra a gente Porque encerrar, também, né? hoje, eu vou te comentar o esquema hoje. O esquema hoje tá assim. Grandes nomes que já surgiram aí agora, tipo Júlia Vitória, por exemplo, né? A Gabriela Gomes, filha do grande Marquinhos Gomes. Mas não foi o nome do Marquinhos Gomes que lançou ela, mas foi o talento. E assim, as armas hoje são a internet. Sim. Então, o que os caras fazem hoje? Os caras montam um canal, faz cover, começa a fazer cover. Cover. E o lance é teu nome ser conhecido. Tu faz o nome e aí tu já começa a lançar single. Gabriel Guedes foi dessa forma. Aquele cara que imita o Tiquinho, aquele cara que canta a música do... Então ele vai criando a própria identidade dele em cima de alguém, né? Porque já tem um sucesso. É aquilo que ele tava falando, que a gente tava falando do Joel Stock, da identidade do cara. Exatamente. Ele canta outras músicas, mas ele tem a ele identidade coloca dele, a a forma. identidade dele A forma de na cantar. música. Nessa música do Moisés, né, o pessoal conhece ela na versão do Fenda da Rocha, na versão do Moisés. Né? Mas o Rick me ajudou a colocar o Ramone. Então tá a minha identidade ali. E ele briga muito comigo que, cara, bora lançar esse negócio, bora lá, cara. Tá esperando o quê? Eu acredito, Ramone, que essa questão aí que tu tá falando de conseguir colocar a tua identidade é que entra o teu produtor musical, que às vezes o músico ele não tem essa percepção. Ele precisa de um cara pra como um dizer, jogador olha, de futebol. O cara exatamente. precisa do empresário. O cara Ele precisa de alguém ali pra ele estar não dando sabe auxílio. administrar aquilo ali. Exatamente. Entendeu? Não sabe administrar o talento. Então, mas graças a Deus eu tenho conseguido por outros meios fazer um nome, porque já muita gente hoje que eu não conheço, cara, conhece o Ramone Lira. Sim. Sabe quem é. Entendeu? Eu Gente... conheci o Ramone Lira sem conhecer. Quero aproveitar a oportunidade também para agradecer ao nosso amigo George, que foi o cara que idealizou. George! Brother, sim. Foi o cara que George, faz tempo que eu não vejo deu a George. cara que tu gostou aí, que Legal, uma cara. percepção diferente aqui. Ah, sim. A produção aí Ficou do diferente. George. Ficou diferente. Abraço pra ele aí, que é válido. E muito Essa bacana. tendência aí é sempre Tá de parabéns, graças a Deus. Tá melhorando, né? Ramone, a gente queria te agradecer, né? Não, foi minha, foi Por maravilhoso. você cara. passar esse tempo aqui com a gente. Maravilhoso. Antes da gente finalizar, eu queria que tu deixasse aí o teu recado final e das redes sociais, onde a gente pode te encontrar, onde as pessoas podem te achar, Beleza, tá bom? Se quiser Fica me à vontade. encontrar, é só ir ali no Vinhais. Na rua. Obrigado pela honra de estar aqui, cara. Assim, eu não me vejo digno, não, mas às vezes a gente se vê pequeno, né, cara? Mas tem situações que tu tem que te ver grande, tu tem que te ver que tu pode, que tu
Nem sempre você pode ficar se diminuindo. Aliás, você não pode se diminuir. Mas também não pode ser arrogante. Você tem que ser humilde. Eu acho que tudo na vida se faz com amigos, se faz outras mãos, se faz com ajuda, né? Com incentivo. Você vai encontrar invejosos, você vai encontrar pessoas que são negativas. Mas isso faz parte. Qualquer contexto histórico aí, até de personagens bíblicos, né? De personalidades bíblicas. Personagem não, personalidades, né? Você vai encontrar pessoas que foram contra e tal. E não é diferente, cara. A gente não é mais bonito, não. Não. Então, o próprio Jesus enfrentou situações assim. O negócio é não desistir, o negócio é continuar, valorizar, você, né? Você vai amar, você tem que... A Bíblia diz, você vai amar, ama, né? Mas não... Ame-se a si mesmo primeiro. Então, se ame primeiro. E eu tenho aprendido isso ao longo da vida. Né? E eu sou grato a Deus pelos meus amigos. Por mais um amigo hoje aqui. Isso aí. Amigos, né? Verdade, Amigos, a a produção do Tálamo toda. Podem contar comigo. Eu espero Obrigado. também contar com vocês. Com certeza. Tá bom? E onde me encontrar? Você me encontra no @RamoneLira, né, na rede social, no Instagram, @RamoneLira. Eu creio que talvez a produção coloque aí, né? Vamos colocar aí no... O coloca aí na tela, arroba do embaixo da Ramone tela. aí. Sigam-me, porque isso ajuda muito, gente, esse engajamento da rede social. Exatamente. Né, de você seguir, de você compartilhar também os nossos trabalhos. E você encontra tudo lá. Tudo que eu faço, tudo onde eu vou me apresentar, eu coloco lá. E, mano, assim, e falando não respondi aquela pergunta, né, da apresentação inusitada. Sim. Não respondi. Mas eu tive várias. Respondi. Não, mas tu respondeu do teu pai, né? Que foi Respondi lá, do meu pai, do pastor. foi a mesma coisa. Um pastor Sim. chegando pra pegar o cara assim no Gente, evento, mas né? crente passa por cada uma, né? Verdade. Eu já toquei em velório várias vezes. Já toquei em velório. Na Ivá Saldanha, Da Ivá inclusive. Saldanha. Cara, eu da- já cantei em um velório também. Né? A gente... Cara, porque né, na música a gente se conforta, né, cara? No louvor, principalmente, você Principalmente. se conforta. De repente, aí eu tô lá e o pastor me chamou, canto uma canção aí. Pois é, meu irmão. E aí você vai dizer não. No velório o cara não vai dizer não. Inclusive, até em eventos, no velório da Marília Mendonça, se canta hino, se cantou hino. Do pai do Zé de Camargo, desse ano também. Então, essa hora, meu irmão, é por isso que em Provérbios diz que a hora no luto tem mais sabedoria, é muito mais proveitoso do que numa festa. Né? Então, eu já toquei em várias situações. Toquei no Chá Revelação de bebê esse sábado passado, primeira vez na vida. Chá Revelação. Chá Revelação, onde Com eu música. cantei a música que revelava a Que criança. revelava que era... Entendeu? Eu nunca tinha visto isso. Mas assim, tamo aí pra qualquer parada. Estamos aí pra convidar Tamo o aí pra Ramone. qualquer parada, entendeu? Bom, gente, e você aí que Então segue siga aí. o nosso amigo Ramone, né? Siga a gente também aqui, Olha no aí, ó. podcast, Hein? né? Então, Se inscreva, se inscreva no nosso canal ative o sininho, Isso. compartilhe e deixe o seu e like. deixe o seu like. Amém? É isso aí, pessoal. Amém. Muito obrigado, Ramone. Deverasmente, né? Satisfação mesmo ter você conosco. Uma música, né? Beleza, galera? Obrigado. Tá bom. Valeu, Obrigado pessoal. aí por todos vocês aí.